Fala pessoal, é com muita alegria que nós estamos gravando o nosso primeiro podcast. Eu queria uma salva de palmas para essa grande avanço aqui da nossa igreja. E para começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Jonatas Almeida e estarei aqui sempre com pessoas, né, que vão agregar muita coisa na sua vida. E a minha co-host, né, aquela que vai apresentar comigo esses episódios, é a minha esposa maravilhosa. Vou deixar ela se apresentar também. Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast, primeiro podcast da CNX Casa. Prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje eu tenho certeza que vai ser um marco, porque a gente vai começar falando de um assunto maravilhoso, mas vai ser só o primeiro de muitos, eu tenho certeza. Bom demais. E aqui também ao meu lado, né, o nosso pastorzão Jairo, né? Vou deixar ele falar um pouquinho também, contar um pouco da sua expectativa aí para esse primeiro episódio, meu pastor. Bora que bora. Feliz demais, contente com esse avanço, contente em estar fazendo algo novo e com expectativa com tudo que Deus vai fazer a partir de hoje. Vamos nessa. Muito bom. E por fim, gente, Micael aqui representando o nosso CNX Ensino, né? Eu quero deixar ele apresentar e também falar um pouquinho, Mica, qual é a sua expectativa para esse podcast, principalmente essa área, esse assunto, que é um assunto que você domina e gosta muito de falar. Boa tarde, gente. Boa noite, bom dia. Não sei qual horário que você vai estar assistindo a gente. Então, eu estou muito feliz, muito honrado, né, de estar participando desse momento. O meu coração fica muito feliz mesmo de estar podendo compartilhar um pouco do que Deus tem, do que a gente tem estudado e que Deus tem derramado em nossas vidas. É um desafio muito grande, um assunto muito delicado, muito sensível. A nossa igreja está imersa nisso nesse mês de outubro, e novembro vem coisa nova aí pela frente no CNX Ensino. Enfim, muito spoiler. Mas eu estou muito feliz e animado também, tá bem legal, tô muito legal. Eu amo tecnologia, amo podcast, assisto podcast em casa, então tá participando de um, para mim é uma maravilha, eu fico muito feliz. Só Bom que demais. A gente nem falou qual é o tema, né? Então foi tá só suspense. Uma introduçãozinha. Mas, gente, antes da gente aqui começar no assunto, que eu tenho certeza que vai marcar muito a sua vida, a gente quer falar sobre o nosso patrocinador desse episódio. Quero dar uma moral aqui pra galera da 7Tech, tá certo? Então, começa lá a seguir eles, 7, 2 T's, tá? CSETTE.tech. Eles são especializados em produtos da Apple, iPhone, MacBook, enfim, assistência técnica. E você pode procurar duas pessoas lá que vão atender vocês, ó, super bem, né, pastor Jário? Quem são as pessoas? Vini e Carlos. Procura lá, Meu tá bom? Deus. Vini e Carlos. São incríveis. Não, eu tenho, posso falar? Claro. Tenho uma experiência pessoal, porque assim, é tratamento personalizado, gente. Sim. Então, quando você tá precisando, Verdade. naquela hora, não tem a hora do dia. Vini foi me atender 11 horas da noite lá em casa, me socorreu, trocou o meu iPhone. Então, assim, vale muito a pena você procurar eles lá. Bom demais, bom demais. Pastor Jário tá com o celular deles também, né? Tô, Tá rapaz, ó, bom demais. Entrei no mundo da Apple, já foi. Sai mais não. Viu? Exatamente. E lá tem de tudo, né? Não só venda, mas assistência, suporte para todos os aparelhos aí da Apple. Então, vale muito a pena Então, passar. nosso muito obrigado para a galera aí da 7Tech, né? Vocês são muito especiais, estão patrocinando o nosso primeiro episódio, tá? E se você ficou interessado e quer ser um parceiro também do nosso podcast, a gente vai deixar o link aqui na descrição e você pode, no próximo episódio, também ser um patrocinador. Para a gente vai ser uma honra ter você associado a essas mensagens de Deus, tá certo? Gente, então, vamos lá, vamos começar? Vocês estão prontos? Bora que bora. Estamos prontos. Eu estava aqui refletindo, né? Há um ano atrás, mais ou menos, a gente começou a falar sobre esse assunto. Que assunto, gente? Isso, que assunto? Sexualidade. É isso mesmo, né? E particularmente assim, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu vi que eu não sabia nada. E eu não sei se essa é a mesma noção que as pessoas também às vezes, né, falam. Ou às vezes você acha que sabe, mas quando você vai estudar, você vai falar, rapaz, é muito mais profundo do que eu achava. Né? Então eu queria saber assim, de vocês, como é que foi assim, essa descoberta da gente falar sobre esse tema na igreja, desde o ano passado para cá, quais são as evoluções que vocês viram, de onde surgiu essa ideia de falar isso na igreja? Conta um pouquinho pra gente a experiência de vocês. Posso começar falando, então? Por favor. Ó, eu acho que vocês vão ter que se acostumar, porque eu vou falar um pouquinho aqui nesse podcast, viu? Mas, assim, eu como pastora da CNX Casa, né, na verdade, eu comecei a ter um interesse muito grande por esse assunto há uns 2, 3 anos atrás, pessoalmente, porque eu sempre conto lá na igreja sobre isso, que eu fui criada num lar cristão, sempre fui ensinada na Bíblia, na doutrina cristã, né? Graças a Deus pelos meus pais, pelos meus pastores. Mas um assunto que eu sinto que eu não fui tão bem instruída foi no assunto tocante à sexualidade.
né? A única coisa que falava-se não pode, não pode, não pode, não encosta aí, não fala sobre isso, e quando você casar, você se vira, né? E aí, quando eu me casei, eu falei, eu não estou conseguindo me virar. Então, eu estou precisando buscar conhecimento para eu poder viver plenamente a vida sexual que o Senhor preparou para mim, né? Então, foi aí que surgiu esse despertar no meu coração. Comecei a pesquisar mais sobre o assunto, e esse assunto começou a me fascinar de uma forma como eu nunca imaginava, porque realmente, como o Jonatas disse, ele é um assunto muito mais profundo do que a gente imagina. Fala muito mais do que só sobre sexo. Fala muito mais do que só sobre o órgão genital, né? É muito mais profundo. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, cara, a gente precisa tratar desse assunto na igreja. A gente não pode mais se calar e se omitir. Nós não podemos aceitar que aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo na minha época, na minha adolescência, né? Então, a gente decidiu iniciar o ano passado a primeira série sobre sexualidade. Foi, na verdade, um seminário e foi incrível. E aí eu já tinha conversado algumas vezes sobre esse assunto com o Mica, né? Micael. E eu percebi que ele também é um expert no assunto. Ele, assim como eu, também se despertou para poder aprender mais sobre isso. E a gente meio que se tornou parceiro nesse assunto, né? A gente está ali sempre conversando. E, além disso, ele é professor do ensino lá da CNX Casa. Então, a gente chamou ele para perto para estar acompanhando a gente aí nas nossas séries e também tá aqui hoje com a gente, né, Mica? Conta aí um pouquinho. Verdade. Está sendo uma trajetória muito gostosa. A gente está vivendo isso enquanto igreja, né? Iniciei os estudos talvez ali em 2018, 2019, que foi... Um pouquinho antes de mim. Ali eu tava liderando adolescentes na igreja que eu fazia parte antes. E abriu a oportunidade de um curso para sexualidade para pais e líderes. E aí eu fui fazer esse curso, né, na Missões Avalanche, né, com a Andrea Vargas, que é também uma pessoa absurda. Assim, fera demais. Referência no Brasil hoje. E isso me despertou bastante, né? E eu, como também educador no trabalho secular, como dizem, né? Na vida profissional, tá lidando com adolescente o tempo todo, a gente acaba lidando com um universo que às vezes a gente não está tão habituado. Uma linguagem, uma questão que envolve o desejo, o sentimento, as paixões, a identidade, como que você se rotula nesse mundo hoje em dia. Então, os adolescentes hoje já estão imersos nisso e para se comunicar com eles, você tem que falar a mesma língua. E aí, lá eu percebi que isso é uma questão que envolve de criança a idoso. Sim. Criança tem sexualidade e até o idoso tem sexualidade. E que essa é uma questão que, enfim, envolve todos nós, dentro e fora da igreja. E a igreja, né, tem muito a falar a respeito disso. Muito bom. Micael falou, né, que os adolescentes estão imersos nesse assunto. Só que eles não estão, até então, na minha opinião, aprendendo isso na igreja. Sim, exatamente. Né? Dificilmente. Então, aí pode vir a primeira pergunta, né? Por que, então, falar sobre isso na igreja? O que vocês respondem? Pastor Jairo. Rapaz, eu entendo que igreja é lugar de se falar de qualquer assunto, de todos os assuntos, né? E sexualidade faz parte da vida como qualquer outro assunto. E se a gente não comunicar isso, se a gente não ensinar isso na igreja, se a gente não falar isso, vão falar em outro lugar, vão ensinar em outro lugar e vão aprender provavelmente de forma equivocada, né? A pastora estava falando um pouco da experiência dela, que ela teve um acesso meio que restrito, né, sobre a intimidade, sexualidade, porque os pais meio que privavam ela de ter acesso. Mas também tem um outro extremo, né? Também. Tem um outro extremo. Exato. De pessoas que tiveram acesso equivocados demais e em tempos diferentes, tempos equivocados, enfim, informações erradas sobre. Eu por exemplo, fui uma criança, adolescente ali, que fui meio que incentivado, né? A entrar nesse mundo de sexo e tal, e da forma errada, né? De então, experimentar sem limites, né? Às vezes a gente carrega frases e a gente faz as pessoas ouvirem que se tornam uma verdade, mas isso se te torna um adulto não tão saudável. Então, eu cresci ouvindo, você é homem? Então vai namorar, vai pegar mulher, vai se satisfazer, né? E aí a gente, como adolescente, como criança, ficava disputando com outro adolescente quem perdia a virgindade primeiro, sabe? Então, você vê que existe o outro extremo também. E eu acho que são assuntos que a gente pode tocar aqui. E já que você tocou nesse assunto, isso aí para mim é um dos dilemas da sociedade e que também reflete dentro da igreja, né? O Mica trouxe sobre a questão dos adolescentes. E existe socialmente o que se espera de um homem e de uma mulher, né? Dentro dessa área.
em termo secular. Então, para o homem você é homem, como você disse, tem que pegar mesmo, tem que ficar mesmo, tem que fazer mesmo. E já para a mulher se você se valoriza, se cuide aí, fecha as pernas, não dê para ninguém, não dê bola e tal. Então você percebe que são tratados o mesmo assunto de formas totalmente extremas entre homem e mulher. Sim. Só que aí chega na hora do relacionamento entre o homem e da mulher, se exige um equilíbrio entre eles, sendo que eles foram criados de uma forma totalmente diferente. Então, quando a gente fala sobre sexualidade, é um assunto que vai muito além apenas, como eu falei, do ato em si, do prazer, do sexo, mas é tudo que foi falado para você durante toda a sua infância, adolescência, vida adulta, não só dentro dessa área, mas como um ser, como um indivíduo, a sua identidade. Se falaram bem de você, te valorizando, trazendo a sua autoestima para cima, ou se colocaram você para baixo, tudo isso aí vai fazendo com que você vá não sabendo lidar tão bem com esse assunto. Tanto que eu falo que a sexualidade... O que é a sexualidade, né? A sexualidade é como nós nos relacionamos conosco, com o outro e com o próprio Deus, na minha opinião. Né? Então, a sexualidade, ela trata sobre essa relação. Então, a minha relação com o meu corpo, a minha relação com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, é a minha sexualidade. Assim como também a minha relação com o próximo. A forma como eu me vejo, a forma como eu lido com tudo isso, também vai interferir na forma como eu vou me relacionar, deixar de me relacionar, me aprofundar ou não nos relacionamentos sociais. E isso também envolve Deus, porque Deus é o criador de todas as coisas e a forma como nós nos relacionamos com ele também vai interferir nisso. E aí é por isso que o Mika trouxe que a sexualidade é um assunto que não é apenas para adultos, mas que vai da infância até a gente falecer, né? É idosa. Porque aí a galera pode pensar, não, esse assunto aí a gente só vai tratar então a partir dos adolescentes, que começa ali a surgir o desejo, surgir, né, os hormônios, mas não, desde quando a gente é criança a gente precisa estar ouvindo sobre esse assunto. Eu acredito que talvez alguns pais, né, se preocupem em falar sobre esse assunto com crianças, né? Nós, por exemplo, temos crianças de 5 anos, 1 ano, você também, alguém, né, que ainda está numa faixa ali pré-adolescente, enfim, porque acredito que isso vai fazer uma incitação, né? Vai despertar para o sexo em si. Mas justamente eu acho que essa é a questão da ignorância, que eu também acho que eu tinha um pouco, né? Antes de aprender um pouco mais sobre o assunto. E hoje a gente percebe uma Cristal, nossa filha, que tem 5 anos, né? A gente comprou literatura, Priscila, né? E eu ouvindo, vendo, eu percebo a importância, né? Desde assim, aprender a chamar o órgão genital da maneira correta. É isso. Né? Às vezes ela vem falando umas palavras aí, Priscila, não filha, não é assim, né? Porque às vezes até falar o nome é como se fosse vergonhoso. Então eu queria saber de vocês se é isso mesmo, né? Se os pais às vezes têm medo de falar sobre isso, porque pode despertar na criança uma forma muito precoce de se relacionar sexualmente. É isso ou não é? Como pai eu queria... Diga, é experiente aí, né? Como pai eu queria... Qual a idade do seu filho? Qual o nome dele? Quer perguntar alguma coisa assim nessa área aqui? Pronto. Se apresente o filho do seu filho aí, vai. Bernardo, fala tudo. Um filho de Sem 9 expor anos, ele, bichinho. seu filho de 9 anos, né? E eu confesso que, assim, a nossa igreja meio que foi envolvida a estudar sobre o assunto. Né? Quando se partiu, quando teve o início lá, com o Micael, com a pastora, meio que contagiou. E a gente começou a assistir vídeos, ler algumas coisas e tal. E a gente percebeu, eu e minha esposa, a Jana, beijo, Jana, te amo, que a gente estava ensinando de forma equivocada. A gente estava tendo conceitos que nós carregávamos da nossa infância. De como a gente aprendeu, como ela aprendeu. E aqui não é atribuindo culpa a A ou B, na verdade foi a educação que eles receberam e foi repassada. Enfim, isso foi levado adiante. Mas quando a gente começou a ler, a gente começou a perder alguns dedos, alguns medos que a gente tinha de conversas. Conversas talvez difíceis, ou, sei lá, medo da forma que ia falar. Mas a gente percebeu, quando a gente começou a ter conversa com ele, pastor, que ele sabia muita coisa. Exatamente. Que ele já tinha entendimento de muita coisa. E que ele não tinha dito pra gente, justamente com receio de qual seria o nosso comportamento. Então, às vezes ele vinha falar com a gente com termos que ele aprendeu na nossa infância. Né? Então, pinto, né? Piu-piu. Mas ele já sabia que o nome não era esse. E quando a gente meio que criou um ambiente
para ele propício, a gente começou a conversar. E isso é muito bom, porque assim, o nosso filho, ele está envolvido na escola, futuramente vai estar envolvido na faculdade, né? Ele está envolvido na igreja, ele está envolvido em vários outros locais que não é só a nossa realidade perto. Perfeito. E ele precisa estar preparado, sabe, instruído, né? E saber que não é um tabu. Então, meio que esse tempo para cá, a gente conseguiu quebrar esse tabu. A gente conseguiu meio que acessar o coração, que é o grande desafio do pai. É acessar o coração da criança, né? Então, a gente já 100% ainda não estamos, mas estamos construindo um caminho e ele percebeu que é um lugar seguro, sabe? Mas falando sobre essa pergunta que você disse sobre se conversar sobre esse assunto desperta na criança algo, né? Na verdade, ao fazer alguns estudos nessa área, eu percebo que o que desperta a criança, eles falam muitas vezes que abre a criança para a sexualidade fora do tempo, não é conversar sobre o assunto, mas é ter experiências que ela não deveria ter naquela época. Muito bom. Então, encostar como não deveria encostar, falar de coisas que ela não precisa falar realmente naquela hora, mas não a questão de conversar em si sobre o assunto, né? Então, às vezes uma criança que foi abusada na infância, Sim. isso desperta nela sobre essa área, mesmo ela não querendo. Sim. E quantas pessoas a gente conhece Sim. que foram vítimas de abuso sexual? Sim. Não só crianças que foram abusadas no ato em si, sexual, mas que foram tocadas indevidamente, Sim. que foram abraçadas indevidamente. Tudo isso vai despertando na criança de uma forma que ela não deveria. Então, não tem a ver com a instrução em si, entendeu? Sim. Perfeito. Eu acho que é muito mais estar perto e entender o contexto dela, entender qual é a realidade dela em termos de entendimento do assunto. Porque, por exemplo, eu falei do meu filho aqui, mas se você convive com ele no dia a dia, você percebe que ele é inocente em muita coisa. Uhum. Então, o fato de eu falar que algumas coisas ele já sabia, eu não estou tirando a inocência dele, Não. sabe? Eu estou falando que ele vive em outros meios, ele ouve muito, né? E ele vem com informações. E graças a Deus a gente criou um lugar para ele chegar, quando ele ouve uma palavra nova, ao invés de ele esconder e ficar para ele chegar no seu ambiente Isso é familiar maravilhoso. e falar. Isso é maravilhoso. Ouvir essa palavra. Essa palavra é o quê? Me traz o sentido correto dessa palavra. Então, não foram uma nem duas vezes que meu filho chega em casa com palavras novas perguntando: minha mãe, meu pai, essa palavra que significa o quê? Porque eu ouvi que significa isso, sabe? Então, é ele buscar no lugar certo a informação certa, né? Se sentir confiante de Isso. falar com vocês, né? E sobre essa questão só do nome, eu gosto de pontuar porque fica parecendo que, tipo assim, é clichê chamar pelo nome certo. Mas quando a gente chama os nossos órgãos genitais da forma incorreta, não é só a gente estar dando um apelido e tá tudo bem. Isso vai trazendo uma identidade, uma forma como a gente percebe aquele órgão. Então, por exemplo, muitas mães ensinam as crianças, as meninas, que o órgão dela é uma florzinha. Então, é muito delicado, é muito frágil. Então, você vê que aquela menina vai ser criada pensando no órgão daquela forma. Já uma outra menina que, não, é perereca. Aí eu fui falar para Cristal que perereca é um animal. Aí ela, não é um animal não, mamãe. Eu mostrei para ela a imagem, ela, uai, é um sapo. E aí você começa a construir a imagem de uma forma totalmente errada, entendeu? Também, é feio, é ruim, né? Então vai muito além de só um nome e um apelido. E aí eu falei pra ela, Cristal, você quer que eu te chame de outro nome? Então a partir de agora eu vou te chamar de Maria. Ela, não, mamãe, o meu nome é Cristal. Então pronto. Então da mesma forma vamos dar os devidos nomes. A gente não tem medo de chamar a boca de boca, o nariz de nariz. Por que a gente vai ter medo de chamar os Muito nossos bom, órgãos genitais muito bom. pelo nome correto, né? Sim. Muito bom. Verdade. Micael, Priscila falou que as experiências marcam muito, né, a sexualidade de uma pessoa. E principalmente na infância, que normalmente não se sabe nem o que está acontecendo, né? Às vezes um toque, não sabe o que é. Mas quais são os fatores que influenciam a sexualidade de uma pessoa? A construção, como é essa construção da sexualidade do ser humano? Perfeito. A gente, primeiro de tudo, tem que entender que a nossa história não começa quando a gente nasce, né? A construção da nossa começa na história do Deus que nos criou, que criou o homem, que criou a mulher. Então, a gente tem que entender que nós temos um Deus criador que nos criou a sua imagem e semelhança para se relacionar. Então, essa essência da sexualidade nasce do próprio Deus, porque é um Deus relacional, Pai, Filho e Espírito Santo. E a partir do momento que a gente nasce para se relacionar, a gente nasce com esse desejo natural, com essa estrutura que aponta para Deus. Mas a gente também tem que entender que existe uma queda no episódio da nossa história. É a nossa história que está sendo contada ali na palavra. Então, na queda, todos nós já nascemos ali
um arquivo corrompido, né? Se é que pode dizer. Né? O arquivo não está... O original se perdeu. O iOS está corrompido, está na hora de levar lá no Vini. Muito bom. E quem é esse? E quem é que restaura? É Jesus Cristo. Uma vez que a gente entende que Jesus Cristo ele pode restaurar, ele vai restaurar de todos os episódios que, inclusive, vão fazer parte da nossa vivência a partir do momento que a gente nasce. Sim. E que aí pode ter essa questão da falta de diálogo e uma criação em que isso é um tabu. Né? Até voltando para a primeira pergunta, por que falar de sexualidade na igreja? Por que não falar? Porque assim, quando a gente vê, as famílias não estão falando, a igreja vai se calar também. Né? Muito bom. E ao mesmo tempo, quando a gente vai ver a nossa música, a nossa arte, o nosso cinema, as redes sociais, tá tudo sendo... Tá todo mundo falando, então por que a gente não falaria? A gente tem que falar sim, né? A gente sim tem que falar como igreja, Muito tem bom. que ensinar a respeito. Eu acho que é mais um dos assuntos que se considera pouco espiritual, né? Eu acho que dos problemas que a gente, como igreja, já se despertou há muito tempo, né? Assim como assuntos como dinheiro e outras coisas que Cuidado do são... corpo. Cuidado do corpo. São tabus, né? É um pacote que São o meio tabus que a gente vai religioso quebrando, tem né? como se fosse menos espiritual, né? Sim. É como se fosse uma dicotomia, né? Você Ou separa uma o coisa ou secular do sagrado, né? Isso. E nós não acreditamos dessa forma na CNX Casa. Você não nem como viver uma vida com Deus e falar sobre assuntos de Deus e o resto da sua vida você vive de outra forma. Tá tudo interligado, porque é o Deus criador dos céus e da terra que nos criou. Mas diga aí, Mica, que a gente cortou. Não foi contribuição, não foi corte. Ah. As experiências, assim, né, de você ter... Aí, trazendo esse contexto de quem nós somos, antes mesmo de nascermos, vem uma série de questões, que aí vem a criação, muitas vezes, o falar e o não falar. Vocês estavam falando, assim, dessas questões da infância, eu me lembrei muito da minha infância, né? Eu também mandar um salve para meu pai, para minha mãe, amo vocês. Mas eu lembro da primeira vez que eu tive um choque de tipo, pô, meu pai não me deu a resposta certa. Porque quando eu perguntei para ele como é que nascia o bebê, ele disse que era um líquido que saía do homem celeste. pela boca e aí entrava na boca da mulher e ia parar na barriga. Tipo, foi o jeitinho dele. Tipo, a gente entende, né? Sim, daquela época. E, tipo assim, hoje eu tenho 33 anos e ainda lembro dessa explicação. Porque quando eu cheguei na escola para explicar, os meus colegas riram de mim. Não sei porquê. Não sei por... E aí, isso me marcou muito. Tipo, e aí, querendo ou não, os pais, às vezes... ninguém tem um manual de ser pai e de ser mãe, né? Eu não sou pai, mas eu sei que é um desafio absurdo. Você tem um serzinho ali que vai ser criado e tal. Então, a criação tem um impacto muito grande. E falar na linguagem deles é muito difícil. Falar na linguagem e Sim, respeitar sim. as fases, porque até 3 anos você tem uma forma de comunicar a sexualidade, dos 3 às 7 você tem uma outra forma de comunicar a sexualidade, dos 7 às 12 uma outra forma, e na adolescência uma outra forma de trabalhar com o filho a questão da sexualidade. E tem que ler, tem que estudar, ninguém nasce sabendo, né? Me caiu nessa formação, né, da sexualidade da pessoa. Hoje a gente vive alguns dilemas, né? Essa questão da crise de identidade, onde a gente não sabe muita diferença entre sexo, gênero, orientação sexual. Isso tem a ver com a formação. Como se posicionar, como que a gente como igreja, à luz da Bíblia, se posiciona e consegue separar o que é o que? Tá difícil. Vamos lá, porque foi muito grande agora, né? Foi. Vamos lá. Explicar as diferenças. Pronto. Sexo, Hoje em o que dia, é gênero, orientação sexual. Explica um pouquinho hoje em os conceitos. dia, a palavra sexualidade fica muito ligada à orientação sexual. Então, geralmente pergunta, qual a sua sexualidade? Essa é uma pergunta errada. A minha sexualidade é a minha. Tipo, Sou eu. Sou eu. A forma como eu me relaciono comigo, com Deus e com as pessoas. A forma como eu me apresento à sociedade. Então, não tem uma resposta... Sexualidade é o que você é. Então, Isso. tipo, não tem como responder. Não é uma escolha. Qual dessa lista aqui, qual é? Então, Se confunde, então, se sexualidade confunde com orientação orientação sexual. Orientação muito bom, que muito algumas bom. pessoas usavam a palavra de opção, mas essa palavra já entrou em desuso. A gente fala orientação sexual, que aí a gente conhece, né? As orientações sexuais que a gente tem hoje, diversas, né? Mas as mais comuns são heterossexual, homossexual, bissexual, né? A questão de gênero é bem diferente, às vezes as pessoas confundem também a orientação sexual com gênero. A gente entende biblicamente o gênero masculino e feminino, e hoje tem classificações cisgênero e transgênero, enfim, acaba ficando um pouco complexo. Assim, Muito complexo. Muito complexo, mas a questão do cisgênero é a pessoa que se identifica da forma como nasceu, e o transgênero é que não se identifica da forma como nasceu, sendo bem breve, né? E tem outras variantes disso, outras variantes dessas questões de gênero e a orientação sexual. E o sexo em si, né, é aquele do nascimento, sexo masculino e feminino, e também é a palavra que abrevia
a relação sexual. Então, o fazer sexo é a relação sexual. Então, sexo tem essa dupla interpretação. Tanto o sexo do nascimento biológico, que biblicamente é a mesma coisa que o gênero, tá? Sim. E é nisso que a gente acredita. Mas na sociedade que a gente vive, que a gente precisa se comunicar, a gente precisa entender que algumas pessoas não estão com o padrão bíblico para se basear e elas vão se identificar como mulher trans, por exemplo. E a gente tem o desafio de entender que mulher trans, na verdade, foi uma pessoa que nasceu com os órgãos sexuais masculinos, mas que se apresenta à sociedade como uma mulher, né? É isso. E essas pessoas, né, que têm, enfim, esse tipo de formação, essas escolhas, né, enfim, hoje elas, às vezes, param dentro de uma igreja, né? Algumas, né, graças a Deus, a gente entende, graças a Deus, que chegam até uma igreja, as igrejas, né? Outras nem conseguem ver que são bem recebidas em uma igreja, acabam nem entrando, né? Mas nós, pelo menos, acreditamos que todos são bem-vindos na igreja e todos precisam de salvação, todos precisam conhecer a palavra. Mas minha pergunta é, quando uma pessoa, né, que está passando por essas questões, vive essa realidade, chega, como é que você acha que assim tem sido, na sua visão, né, o nosso alcance? A gente tem conseguido, como igreja, alcançar essas pessoas, trazer luz a essas pessoas? Ou você acha assim que ainda existe muito julgamento a ponto delas, apesar de estarem lá dentro, às vezes não conseguem se sentir bem recebidas? Conta um pouquinho, na sua perspectiva, como que é uma pessoa chegando na igreja e ouvindo biblicamente a direção da Bíblia sobre essa área? Eu acredito que existem preconceito dos dois lados, né? Muitas vezes as pessoas que estão em ambientes religiosos têm dificuldade de lidar com o diferente, e nem necessariamente precisa ser uma diferença na área sexual. Sim. Alguém que eventualmente tenha, sei lá, algum tipo de deficiência física, algum jeito de se vestir que seja diferente, e as pessoas naturalmente têm essa dificuldade de lidar com o diferente, principalmente quando você desconhece. Quando você desconhece, quando a gente é ignorante, a gente tende a se afastar. E do lado de lá tem um preconceito também baseado talvez no histórico da relação em que muitas igrejas, né, falharam mesmo, né, foram hostis e foram responsáveis pelo sofrimento de muita gente. Então ficam os dois lados, tipo, será que eu posso me aproximar? Eu vejo que Deus tem levantado, pessoas levantado, nomes levantado, igrejas que têm feito a ponte, sabe? O Ministério da Reconciliação. Sim. De pessoas, enfim, que antes achavam que não tinham espaço na igreja por causa do seu jeito de ser, por causa da sua orientação sexual, por causa das suas atipicidades também. E conectado novamente essas pessoas. Eu estou vendo um movimento muito lindo crescendo, principalmente no Brasil. Isso eu tenho visto isso acontecer. E isso é muito bom. A gente vê pessoas que têm experimentado de serem amadas, acolhidas, recebidas. A gente sabe que ainda não é a maioria, infelizmente. Mas estamos caminhando para isso, eu creio, né? Que a gente está caminhando para isso e o conhecimento, né? Como eu falei, a ignorância gera um afastamento de ambas as partes. Mas quando a gente conhece um ao outro e percebe que na palavra de Deus que existe reconciliação para qualquer experiência de vida, para qualquer dilema que a pessoa vai enfrentar, porque a diferença básica entre uma pessoa homossexual, uma pessoa transexual, uma pessoa heterossexual, casado, solteiro, idoso, é que vão ter dilemas diferentes, mas sexualidade é uma questão de todo mundo. Muito bom. Eu vou me dar essa pergunta aí, Tá. tá? Uma vez eu vi Micael comentando sobre a diferença de igreja inclusiva Muito bom. e igreja afirmativa. Seria legal você trazer essa definição, né? os conceitos. Bacana. Porque eu acho que eles, pelo caminho aí, se confundiram, né? E eu queria trazer clareza pra gente. Até aí. porque essa palavra inclusiva, ela está Faz parte sendo mal de outras utilizada, coisas, né? né? Isso. Inclusivo, na origem da palavra, inclusive é o que inclui, o que não exclui. E a Igreja de Cristo, ela nasceu lá em Atos para todos. Agregar todos. Agregar todos. Isso. Então, não existia mais gentios e judeus. Todos. Né? E qual foi o momento que essa palavra mudou de sentido? Mudou de sentir isso. Ou se o- apropriaram da palavra, né? se apropriaram da palavra por entender que, talvez também por preconceito ou por experiências de uma certa comunidade, de que a igreja ela excluía pessoas que necessariamente tivessem algumas opções, né, algumas orientações sexuais, etc. Para abranger alguns tipos de práticas, né, que as igrejas que seguem uma ética tradicional cristã na questão do relacionamento e da sexualidade, como eles queriam mudar isso, eles criaram uma nova comunidade. E essa criação dessa nova comunidade atende a políticas afirmativas. Ou seja, existe um compromisso desse tipo de igreja de encaixar o evangelho dentro de uma perspectiva de uma política afirmativa.
E isso é muito perigoso, porque teve-se que forçar uma série de interpretações bíblicas para que isso viesse a acontecer. Chamar isso de inclusivo é perder a essência da palavra. Elas também se chamam de igreja afirmativa, e eu acho que é o nome mais apropriado, porque elas estão ligadas a uma vertente de políticas afirmativas. Certo. Afirmativas quanto à questão de gênero, orientação sexual, entre outras coisas. Mas inclusiva, eu acho que é um roubo do termo, que eu acredito que inclusivo é todo aquele que não exclui. Existe igreja cristã que pode ser que não seja inclusiva, que seja exclusiva. Existe, a gente não vai ser hipócrita. Sabe que tem igreja que não aceita, que expulsa, que humilha, que expõe, assim, por ignorância, ou sei lá qual seja o motivo. Mas a igreja de Cristo, ela nasceu para ser inclusiva e ela é inclusiva. Nossa igreja é inclusiva, mas não é afirmativa. Inclusive, pode ser uma igreja afirmativa que seja exclusiva. A partir do momento que você se denomina como afirmativa... Se for diferente, elas afastam o que é diferente. Se você pode estar denominando como afirmativa e, de alguma forma, excluindo alguém que queira ter acesso. Eu não sei, já passou até uma reportagem, um bate-papo que teve num programa de auditório, em que tinha... Eu peguei você aí, não foi? Hã? Eu peguei você aí, não foi? Não foi bom. Não, você me fez lembrar de uma situação. Havia uma vertente afirmativa que queria até normalizar a prostituição como uma profissão válida para as pessoas trans que se manifestam a sua sexualidade e tal. E que é um grito da política afirmativa, muitas vezes, de que você pode fazer com o seu corpo o que você quiser. Então, eles queriam legitimar a prostituição, que aí trazer toda a interpretação, e aí, tipo, eles acusavam as outras que são da igreja afirmativa, mas que não apoiavam isso, de serem, né, tipo, vocês estão excluindo a gente, ou seja, vai virar uma guerra de, tipo, o que para mim é inclusivo, o que para mim é exclusivo, fica tudo muito subjetivo, assim. O que é inclusivo é que é aquilo que você não exclui as pessoas e ama elas, mas você não necessariamente tem que concordar com a ideia que ela tem do que deve ser feito com os relacionamentos e tudo mais. Não, a gente tem um padrão que é a palavra de Deus. E o que fugir desse padrão, a gente entende que precisa de redenção. Não precisa ser reprimido, mas precisa de uma redenção, que aí é um trabalho que só Jesus Cristo pode fazer. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode fazer, fica uma parte. Eu ia fazer uma pergunta para minha pastora. Para mim? As mais difíceis. É direto. Você joga para ela. Não, porque a gente, como pastor, assim, a gente lidar com situações difíceis e diferentes, né? E muita gente se vê hoje nas igrejas, e aí eu estou generalizando mesmo igrejas, a gente aprender a diferenciar a aceitação, eu aceito você, do eu recebo você. Né? E na sua visão, assim, do evangelho, lógico, né? Nós queremos como evangelho, como diferenciar isso, sabe? Eu te recebo, mas eu não te aceito. É o pecado e o pecador. E a tal ponto de a pessoa não se sentir machucada, ofendida, pelo fato de não estar aceitando dessa forma, mas estar recebendo. Porque eu sinto que está tendo uma inversão também. Não, vem, eu te aceito, do jeito que você está. Sim. Né? Eu acho que talvez muitos cristãos tenham uma boa intenção de, quando chega alguém que ela percebe que precisa de uma transformação, já tentar querer com que aquela pessoa viva aquela transformação logo. Né? Que ela seja transformada logo de uma vez. Então, às vezes, quer ir pelo caminho da regra. Né? A gente fala muito na CNX Casa sobre isso. E aí traz ali uma lista de regras do que ela pode, do que ela não pode fazer, de como ela deve se portar, de como ela não deve se portar. E acha que, através disso, a pessoa vai ser transformada. Né? Sendo que nós não acreditamos dessa forma. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que está dentro do que a gente estava conversando, a pessoa ela precisa se sentir bem recebida como ela está, mas entender que dentro do tempo dela, do poder do Espírito Santo que vai estar dentro dela, ela vai viver uma transformação que vai transformar ela. Não é para ela permanecer como ela está, mas ela vai ser transformada de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Muitas vezes a gente quer exigir que algo aconteça de fora para dentro. E pode até acontecer, mas não vai ser genuíno e não vai ser duradouro. Né? A verdadeira transformação ela é de dentro para fora. A gente fala que o Espírito Santo é muito mais poderoso para transformar do que as regras. Né? E então, aí a gente não já está falando só de homossexualidade ou hétero, a gente está falando de tudo. Transformação do caráter, de vida, a gente está falando de tudo. Exatamente. Esse é um assunto bem cabeludinho, né? Porque
a galera interpreta mal, né? Muitas vezes esse assunto, às vezes acha que uma igreja que se posiciona dessa forma, ela está sendo uma igreja que trabalha com libertinagem, permissiva, né? Mas quando você olha para Jesus e para tudo que ele fez aqui na Terra, enquanto ele esteve aqui, ele acolheu os pecadores no sentido de chamar para perto. Sim. Mas todos que se aproximaram dele foram transformados. Muito bom. Eu acho que essa é a questão, né? Eu, como pastor assim, da igreja, o meu receio é, somos uma igreja que facilita o acesso de qualquer pessoa a Jesus, ou somos uma pedra de tropeço a ponto de nós que determinamos quem merece se achegar a Jesus? Perfeito. Então, isso me gera um temor muito grande, né? Porque eu lembro daquela passagem que Jesus fala sobre as crianças, né? Eu sei que a criança em si, nesse contexto, não tem nada a ver com o assunto diretamente, mas existe um princípio por trás disso. Porque os discípulos julgaram quem deveria ou merecia chegar perto do mestre. Sim. Só que o mestre tinha uma vontade. E eles não consultaram o mestre. Eles só barraram as crianças. Por quê? Houve um julgamento dos discípulos, que representa hoje as lideranças da igreja, de quem merece entrar na igreja, quem merece servir, quem merece cear, quem merece ser batizado. Isso. A questão não é o que eu acho, nem o que um pastor acha. O que Jesus acha? O que a palavra quer? Né? Quem pode se achegar a Jesus? Quando a gente olha para a Bíblia, a resposta é clara. Todos. Não existe uma pessoa que desejou se aproximar de Jesus, que Jesus falou, olha, eu acho que você não tem condição de se aproximar. Era leproso, era criança, adúltera, o que for. Qualquer pessoa se achegou. Eu acho que a gente, como igreja, precisa entender isso. Ou nós vamos ser uma ponte de acesso às pessoas a Cristo, ou seremos uma parede. Exatamente. Né? E nós, como CNX, temos esse compromisso. Né? A nossa missão é levar as pessoas para perto de Jesus. Agora, a gente entende que a gente não tem o poder de transformar ninguém. Isso. O nosso limite é colocar as pessoas como Maria, aos pés de Jesus, para ouvir a palavra, e a palavra, aí sim, é poderosa para poder transformar a vida das pessoas. Eu acho que por muito tempo, eu acho que talvez está desconstruindo até isso, a gente criou que igreja é um lugar de acesso dos perfeitos, né? Uhum. Então, se você não tem um padrão, sei lá, moral, se você não tem um padrão ético, se você não tem um nível de perfeição, talvez a igreja não seja lugar para você. Mas o que eu percebo no Evangelho é que pessoas quebradas chegavam até Jesus. E o farisaísmo, que eram as pessoas íntegras e inteiras, Jesus repelia. Então, na verdade, os quebrados, Jesus recebia. E enquanto igreja, e aí falando normalmente, generalizando, enquanto igreja não for lugar para pessoas quebradas chegarem, sabe? Isso. A gente sempre vai ter essa repulsa de qualquer camada da sociedade, de julgamento, né? De olhar para o estereótipo. Então, acho que a igreja tem que ser um lugar de qualquer pessoa, de qualquer nível social, classe social, financeira, enfim, intelectual, olhar e falar, aquele lugar é um lugar que eu vou ser bem-vindo. Se a gente conseguisse ser perfeito sem Jesus, Jesus não precisava ter vindo na Terra. Exatamente. Não faz sentido algum. Obrigado, meu Deus. Ele morrer por pessoas perfeitas. E se eu me considero perfeita, eu preciso realmente de luz para perceber que sem ele eu não consigo ser. Muito bom. Eu acho que essa linha tênue, né, de ser uma igreja inclusiva no sentido raiz, né, não de agenda política, mas de receber a todos, é um desafio. Eu acho que é muito mais fácil a gente, como líder cristão religioso, ser a igreja mais tradicional nesse sentido de só receber os perfeitos. Seria mais fácil. Porque é o que a maioria faz. Vamos falar sobre esse negócio aí dos perfeitos? Pode falar. Porque eu quero entender, né, essa ótica dos perfeitos, né, Mica? Eu estava falando sobre isso ontem na igreja. Sim. Porque, para mim, é muito clássico isso. Então, tipo, no caso, o casado lá que tem pensamentos impuros, ele cobiça a mulher do outro. Rasga o termo aí, pastora. Ele faz coisas sozinho na casa dele lá, ele assiste pornografia, né? Mas, por ele ser hétero, ele é considerado uma pessoa normal dentro da igreja, entendeu? Ele é aceito. Mas aquele que tem atração pelo mesmo sexo, aquele sim é pecador. E não só isso. A gente tem recebido profissionais que hoje vivem
né, do corpo, enfim, trabalho profissionalmente com o corpo, né? Existe até hoje um termo popular aí que chama de job, né? Um termo mais moderno, e que às vezes estão chegando na igreja. Sim. E muitas vezes, eu até compartilhando com Priscila, né, ao longo da nossa história de igreja, eu não vou expor o caso em si, mas só o contexto, a pessoa ela tinha uma fama de ser, enfim, profissional do sexo, vamos dizer assim, a ponto de a galera da igreja até receber, só que não ande comigo, não ande perto do meu marido. Isso é uma agressão. Né? Eu acho que a gente já conversou sobre isso, eu queria que a gente também falasse sobre isso. Porque não adianta só uma igreja ser inclusiva de você é bem-vinda na igreja, só não ande perto de mim. Eu ia falar sobre isso, eu ia botar uma família. pimentinha aqui, porque a gente estava falando sobre a pessoa ser recebida. Mas o segundo passo, que aí é o que a maioria das pessoas falam, tá, tudo bem ela vir para o culto, mas ela vai poder servir? Olha aí. Servir ela não pode, pastora, porque ela ainda não está pronta. E quem disse... E o batismo? Que alguém está pronto, então, para servir. Qual é o critério? Como é que a gente vai saber quem é que está perfeito assim para servir? Se for para olhar quem é que está perfeito para servir, vai ficar ninguém na igreja. Não tem ninguém para servir. Botar os anjos para cantar lá. Vai ter que descer o céu para a terra para poder acontecer o culto, entendeu? Porque não é possível. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Assim, em resumo, né, nessa mesma área da sexualidade, é como se a gente, como igreja, estivesse distinguindo. E, mais uma vez, não é uma questão bíblica de Jesus, um pensamento bíblico. É algo humano, total, que a gente, como ser humano, distinguiu. E, assim, esse aqui, que é adúltero, hétero, ele é melhorzinho, que a gente pode dizer como perfeito. E esse aqui, que tem tendências de gostar de pessoas do mesmo sexo, ou os profissionais que trabalham com o corpo nessa área, são piores. Né? Então, essa distinção que gera isolamento. Né? A gente percebe muitas pessoas que chegam, são bem recebidas mais ou menos, porque elas ficam isoladas dentro da igreja. Exatamente. Ninguém quer cuidar, ninguém quer discipular. Como é que você acha, amigo, que a gente precisa, como igreja, se preparar para discipular, né, para tratar dessas pessoas e colocá-las dentro da comunidade dos irmãos? Sim. Primeiro, perceber-se consciente disso, né? Dessa realidade. E, às vezes, a gente está indo para os casos mais drásticos, mas, às vezes, é a vestimenta. Vamos lá, uma pessoa... Isso fala sobre sexualidade, a forma como você se veste. Perfeito. Uma pessoa passou a vida toda longe de Cristo, aí vai para a igreja, ela vai com a roupa que ela tem, ela não vai ter ainda aquelas roupas. E, muitas vezes, a gente não sabe olhar para aquela pessoa e falar, ih, meu pai já está chegando com essa roupa. Como é que vem para a igreja com desse jeito que ela está vestida e tal? E aí já quer impor, não? Você tem que se vestir vezes, assim. No primeiro culto alguém fala e a pessoa não volta mais. Não volta porque mais. reclamou da saia, a pessoa ficou chateada e não volta mais. E aí aquela pessoa super querendo trazer um zelo, aí vai querer, não, você tem que se vestir assim, tem que se vestir assado. E, colocando regras. Colocando regras. Não é pelas regras. Não é pelas regras e, principalmente, assim, a gente falou muito sobre apresentar Jesus. Isso. Jesus, ele é naturalmente apaixonante. Sim. Né? Quando você encontra aquele tesouro escondido, você vende tudo e compra, aquela parábola, né? Uhum. Então, a gente não precisa subestimar o quanto Jesus ele é atraente e apaixonante, o quanto qualquer outra coisa perde o seu valor quando a gente apresenta Cristo. E eu acho que é o segredo da igreja começar a entender que a primeira coisa que ela tem que apresentar é Cristo. Naturalmente, a pessoa vai viver, né? Uma vez que ela recebe um novo nascimento, ela vai viver uma transformação que aí não é no nosso tempo. Tem o processo. Não é uma fórmula que tem um prazo determinado. Cada pessoa vai viver de um jeito, vai ter uma experiência. E é interessante. Vai ser uma transformada vivência numa diferente. Micael trouxe a questão de vestimenta, né, como um case mais leve dentro que a gente está construindo. Mas se você for... Eu estava aqui pensando, né, nos relatos bíblicos, às vezes que Jesus pontuou sobre vestimenta foi dos fariseus. É verdade. Sim. Verdade. Né? Ele criticava os caras que tinham aquela estética... As roupas pomposas. Tipo assim, vocês estão querendo, né, como se fosse maior por cada roupa que você veste. Nunca foi ligada a um tipo de roupa, às vezes, mais imoral, de um pecador, ou entendeu? E isso chama a atenção, né? Hoje a gente está invertendo os valores. Eles pegavam a franja, né, da veste, perfeito, que dizia o quanto ele... Aquilo ali mostrava o quanto ele era espiritual. Perfeito. Sendo que Jesus, ele era simples, né? Isso. Ele andava, né? O próprio Zaqueu, que também representava um tipo de pessoa que até hoje, né? Quem mexe com imposto, coletor de impostos, enfim, essa área financeira também é muito mal vista, né? E naquela época era um absurdo Jesus andar com esse tipo de pessoas, né? Foi aí que ele foi chamado de pecador, foi aí que ele foi chamado de glutão, foi aí que ele foi chamado de beberrão. Então, quando eu olho para isso, eu não me admiro da gente, às vezes, também ser criticado como igreja de andar com esse tipo de pessoas. Sim. Mas eu me alegro porque era o mesmo tipo de pessoas que Jesus andava. E Jesus precisou ser identificado, né? Para aprender ele. Precisou ser identificado. Ou seja, se eu chegasse lá e não andasse, não fosse da galera do meio, eu não sabia quem é Jesus, porque Jesus está no meio do povo.
Perfeito. Então alguém precisa identificar ele para prender ele. Então são coisas que a gente cria, né? A gente criou estereótipos. Sim. E meio que afasta, repele do que atrai. Muito, tanto Né? que na história da mulher samaritana, que a gente gosta muito, né? A mulher, na verdade, do poço, né? A mulher samaritana, ela já tinha esse preconceito muito claro. Tanto que quando ela conversa com Jesus, ela já sabia que o judeu e o samaritano não se bate. E que, tipo, o lugar de adoração é Jerusalém, não é aqui. Tipo assim, já sabia da rixa. Né? E tanto que ela, tipo assim, não faz nenhum sentido você estar aqui conversando comigo, como você, sendo judeu, para falar comigo. Ou seja, ela tinha ciência do preconceito. Assim como muitas pessoas hoje chegam na igreja e têm ciência do preconceito. O que mudou na história foi que Jesus surpreendeu positivamente. Porque ele não veio validando esse preconceito que havia sido criado pelo judaísmo, enfim, pela religião. Ele veio quebrando essas coisas. Ele muda rotas para encontrar com aquela pessoa, né? Ele recebe com amor. Ele não diz assim, o que você está fazendo é certo. Né? Ele tem aquele papo, olha, hoje eu vou te dar aqui uma liberdade, né? Se você receber da água que eu tenho para te dar, essa água vai limpar você, purificar. Então, o que eu percebo em Jesus justamente é ele indo contra a religião, contra a religiosidade da época, sempre no caminho oposto, mas sempre é um caminho que eu considero hoje mais desafiador. Foi desde a época de Jesus e ainda é hoje. É muito mais fácil ser um cristão fariseu. É muito mais fácil ser uma igreja tradicional no sentido de ser não inclusiva. Sim. Por quê? Porque é o caminho da religião. É o caminho que é fácil, porque você recebe pouca crítica. Né? E a gente está, como igreja, fazendo justamente um podcast como esse, num assunto como esse, para tentar trazer conhecimento, luz, para se posicionar como igreja. Né? E a gente espera que não só a nossa igreja, mas outras igrejas, né, procurem conhecimento, se capacitem, porque o que eu sei é que tem algumas pessoas que só serão recebidas no reino de Deus se igrejas como a nossa se prepararem para poder receber essas pessoas. Né? Se não fosse Jesus na vida daquela mulher samaritana, talvez ela iria para o inferno. Né? E quantas pessoas talvez irão para o inferno se as igrejas continuarem agindo da mesma forma? Né? Então, a gente como igreja está preocupado com esse assunto e por isso que esse assunto para mim é tão importante de ser tratado. Perfeito. Bom, pastor. Bom, eu acho que talvez o nosso desafio como igreja, falando de sexualidade, é ajudar as pessoas a se verem da forma correta. Isso. Pronto. Perfeito. Né? Talvez a visão da pessoa está equivocada sobre ela mesma por toda a bagagem que ela viveu, que ela presenciou, que ela passou. E como igreja, a nossa postura talvez seja: se veja corretamente. Se veja como Deus te vê. Pronto, acho que aí a gente poderia trazer aqui na mesa um assunto que fala muito sobre a sexualidade. A gente estudou um pouquinho isso ano passado. Bom. E vamos estudar também mais aprofundado aí no CNX Ensino, né? Então, não vamos falar muito para não dar spoiler. Só spoiler, lá. Mas... Tem quantas vagas lá nessa sala? Porque eu acho que vai... Você vai então, tudo, não é possível. vamos ter que fazer algumas princípio, tem 2 já garantidas e vamos ver a demanda, né? Mas isso aí que você falou, a forma como a pessoa se vê, fala muito sobre identidade, né? E a identidade, ela está diretamente relacionada à sexualidade. Sim. E aí a gente aprendeu ano passado que existem 3 formas de a gente construir a nossa identidade. A identidade ego-referente, que fala sobre a forma como eu me vejo, como eu me relaciono comigo. A identidade autorreferente, que é construída de acordo com o que o outro fala sobre mim e tudo mais. E a identidade teorreferente, né? Eu queria que o Mika falasse um pouquinho mais sobre isso, porque principalmente a identidade ego-referente, que fala ali sobre o que eu sinto é quem eu sou, né? Define quem eu sou. É algo que a gente percebe muito acontecendo nos dias de hoje. Isso. E também a identidade autorreferente. Eu vejo o outro vivendo, eu quero ser como o outro. Ou o que o outro fala sobre mim, eu tomo para mim. A rede social então, tá dentro disso isso é muito atual, esse assunto, né? Isso. A questão da identidade, da sexualidade, ela é construída, né? Até respondendo a uma pergunta anterior, que eu falei da criação, aí quando eu só falei da criação, pareceu que toda a responsabilidade da construção da sexualidade está no pai e na mãe, não necessariamente. Vão ter subjetividades, que é questões biológicas, que são questões das experiências que a pessoa vive, da questão do contexto social, como a sociedade aponta para ela, pela forma como ela performa na sociedade. E aí uma pessoa que eventualmente, né, vai tendo essas experiências, vai tendo essa criação, vai juntando uns pontinhos e constrói quem ela é, tanto a nível de caráter quanto a nível de identidade e sexualidade. Uma vez que essa identidade está construída, baseada e está sendo incentivada a que você foque em si, né, o meu valor, a quem eu sou,
o meu querer, o meu desejo, o meu afeto, ela define tudo sobre quem eu sou, ou então vai definir tudo sobre como eu vou viver. E é muito perigoso, né? O pastor estava pregando sobre isso ontem, porque o que a gente sente é muito volátil. Uma hora a gente ama, né? Se vocês conhecessem o Micael, Micael de 15 anos de idade, estava todo de preto, cheio de corrente, e porque eu achava que, tipo, não, aquela estética de rock and roll era quem eu era, e eu ia morrer daquele jeito, sabe? Tipo, não, isso aqui é quem eu sou. Você era roqueiro, Mico? Pô, mano, eu era, velho. Eu andava cheio de corrente, com um olhar meio assim. Meu pai celeste. Era um negócio... Quem me conhece de muito tempo aí sabe. Tipo, nada assim, contra os roqueiros, tá bom, gente? Nada contra os eu roqueiros. era esquisitinho. Era. Mas assim, nada contra os roqueiros também. Tipo, eu ainda gosto do som, mas a questão da estética e tal, a forma como eu me apresentava, eu achava que aquilo ali era tudo. Hoje eu olho para aquela estética toda e falo, cara, não me vestiria mais assim, sabe? E isso eu tô falando de uma coisa muito simples, que é a vestimenta, mais uma vez. Mas só para exemplificar que você se via daquela forma antes São e fases, refletia na forma como você se vestia. Até Exatamente. biblicamente, né, Paulo fala, quando eu era menino, eu pensava agia, falava. Isso tem a ver se era um adolescente, enfim, foi crescendo. E os próprios meios, né, o meio que você vive, era um tipo de amizade, educação, igreja, enfim, a sociedade vai mudando, tudo vai mudando. Então, a identidade muda junto, né? O ápice desse perigo aí é quando a gente começa a falar de um assunto bem polêmico, acho que não vai dar tempo da gente aprofundar tanto, mas é, por exemplo, quando a gente incentiva, apoia e traz uma linguagem a nível de sociedade para que uma criança, baseada no que ela sente, possa definir quem ela é com relação a orientação sexual já seria muita coisa, porque uma criança, a gente entende que ela não desenvolveu isso ainda. E vai além. O gênero, ela pode decidir, e assim, a gente lida isso nas escolas hoje em dia. A gente lida com a gente ter que tratar algumas crianças pelo nome que ela escolheu ser tratada no sexo oposto, no gênero oposto. E é bem delicado, bem difícil, e enfim... E aí você tá falando do quê, Mica, de crianças de quantos anos aí? Tá, eu tinha... é porque eu trabalho mais com o ensino médio, mas eu já tinha notícia, tem meninas do 6º ano, que idade é 6º ano? Bernardo tá aqui. 11 anos, 12 anos. Pronto, alunas de 6º ano que já frequentava o banheiro do sexo oposto, porque ela se identificava como sexo oposto. Então, era a antiga 5ª série, né? Para quem é mais antigo. A antiga 5ª série já tem criança. Conversa do tipo, eu sou, tipo, eu não consigo gostar de homem nem mulher, então eu sou assexuada, alguma coisa assim. Isso aí já ouvi de aluno. Já ouvi de aluno no corredor de escola primária, assim. Eu sou assexuado, eu ficava, criança, você é o quê? Você é criança, né? Agora, com relação a gênero, tipo assim, a gente às vezes recebe reuniões escolares, a gente fala, fulano de tal, a partir de hoje vai ter chamado de fulana de tal, e vai frequentar o banheiro feminino e tudo mais, e às vezes eu estou falando de crianças de 6º ano, sabe? Então basicamente um incentivo que existe hoje na sociedade de que o que você sente é tudo. Queria até falar sobre basicamente a mudança na revolução sexual que houve ao longo da história, né? Porque na época ali de Roma, né, o sexo estava no centro de tudo sobre esse tema, sexualidade. Né? As orgias. Então, o foco era o sexo, o ato sexual em si. E o homem romano, ele que tinha os privilégios para poder usufruir, vamos dizer assim, desse prazer a custo de tudo. Já as mulheres e os escravos eram objetos que eram usados, e crianças eram usados para se obter, chegar ali no ato sexual. Né? E aí, recentemente, aí na década de 60, eu acho, nós tivemos aí a segunda revolução sexual, né? Que justamente, na verdade, antes disso, no período ali de Roma, aí a igreja se levanta, né? A igreja se levanta e fala, não é dessa forma que a gente vai encarar, vamos colocar aqui, biblicamente, como deve funcionar as coisas, e as coisas começaram a se ajeitar, já não se permitia mais que o homem romano abusasse, né? Das pessoas de qualquer forma, porque a igreja se impôs. Só que aí depois passaram-se séculos ali, né? E veio a segunda revolução sexual, onde não é mais o sexo que estava no centro, mas o homem, o prazer se tornou o centro dessa revolução. Então, não é mais o ato sexual em si, tanto que se você for ver pesquisas atuais, mostram que antigamente se praticava muito mais o ato sexual em si do que atualmente. Interessante isso. Por quê? Porque hoje se buscam outras vias mais práticas, outras formas, para você se obter o prazer, né? Por quê? Porque às vezes é muito custoso você se relacionar com alguém para chegar no sexo.
Então, vamos encurtar esse caminho? Vamos para pornografia, onde eu imagino, e a mente a humana ela é uma máquina. O que eu imagino, eu acho que eu estou vivendo. Então, por isso que a pornografia tem esse poder. Pornografia, masturbação e outras formas de você ali buscar o prazer. Então, nessa segunda revolução sexual, o que está no centro é o eu. O que me agrada, que a gente estava pregando ontem. Isso. Né? Que é basicamente a frase ali de quando Adão e Eva pecaram. Eu vi aquele fruto, agradável aos olhos, bom para o paladar, e eu quero para mim. Sempre. Né? Então, eu quero satisfazer a minha vontade. Então, essa se torna o centro ali da segunda revolução sexual. E é isso que guia hoje. Você vê que aí essa é a pauta, é o guia de tudo que tem acontecido nesse assunto na sociedade atualmente. Então, é como o meu prazer, a minha vontade vai ser atingido, e não egoísmo. simplesmente o sexo. E é interessante que lá no Jardim do Éden, a gente estava falando sobre isso ontem, o diabo ele trabalha com as brechas que a gente dá para ele pegar, né, essas brechas e maximizar. Né? Então, quando ele percebe que é Adão e Eva, ali no caso da contemplação daquele pecado, né, que era inicialmente, né, conceber na mente, né, aquilo e depois de fato comer, o diabo ele vê aquela brecha e ele pega aquilo e começa a interagir com o homem, tipo assim, é isso mesmo, o caminho é esse aí, né? O caminho é você buscar os seus próprios prazeres, né? Você só tem uma vida para viver. Hoje existe aquela frase, né, a máxima de o importante é ser feliz. E por trás dessa frase o que tem basicamente satisfaz os seus desejos. O que importa é você satisfazer seus desejos. Então, se é para fazer com animal, faça. Se é com criança menor, faça. Se é com prostituta, faça. Enfim, o importante é você ser feliz. Então, acho que são os perigos que, espiritualmente falando, são grandes brechas que o inimigo adora quando a gente vai por esse caminho, porque ele é contra a cultura do evangelho. Se a gente perceber, tudo que a gente está falando aqui, que hoje a sociedade vive, né, do eu, o evangelho é o outro. Sim. Né? É totalmente o contrário. E a gente percebe que, de uma maneira geral, as pessoas elas entram na igreja, entram no reino de Deus, mas com a mentalidade que vem lá de fora. Elas entram na igreja, querem uma igreja para agradar elas, o culto tem que agradar elas, tudo tem que girar em torno delas. Isso. Se eu não gosto, se não me agrada a igreja, eu vou procurar outra igreja. O casamento, eu entro no casamento para que o outro me faça feliz. E aí nunca vai dar certo. Porque é uma cultura que a gente, como sociedade, está envolvido, e o diabo adora isso, porque isso mata o evangelho em nós. Porque se tudo é sobre nós, nada é sobre ele. O pastor estava falando aí, eu lembrei de um texto lá, né? 1 Coríntios 6, você vai pegar ali 16, 17, 18, até o 20 mais ou menos. Ele fala que todo pecado é feito fora do corpo, né? Mas o pecado da prostituição, enfim, da porneia é feito no corpo. E é esse pecado no corpo que talvez, de alguma forma, atinja a Deus de uma forma que a gente não entenda. Por quê? Porque quando você vem para Cristo, acho que é no 19, diz assim, não sabeis vós que vocês são templos do Espírito Santo. Então, quando você faz isso no seu corpo, que o pastor está falando, é como se você estivesse atingindo o próprio Espírito Santo que está dentro de você. Sim. Porque você é templo dele, né? Então, trazer esse nível de entendimento de como você se vê. Você se vê como templo, você me vê como um objeto, né? É desafiador para nós, como igreja, às vezes, trazer essa revelação e alcançar o coração da pessoa. Mas se a gente confiar no poder do Espírito Santo e no poder da palavra, e esperar o tempo e o processo de cada um, essa ficha cai. Né? De se ver, cara, o que eu estou fazendo com o meu corpo, né? A Bíblia diz assim, você veio para Jesus, Jesus te alcançou, agora o seu corpo não é mais seu, o seu corpo é de Cristo. Opa, então o que eu faço com o meu corpo, eu tenho um dono. Aí, vamos para outra realidade, eu casei, opa, o meu corpo, além de Cristo agora, é da minha esposa, no caso do meu cônjuge. Do seu cônjuge, sabe? Então, você perceber, eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero, porque não é mais meu. Né? E esse entendimento é só a palavra de Deus, só a pregação da palavra de Deus, só o Espírito Santo. E a gente precisa ter o cuidado de esperar o tempo de Deus, sabe? A nossa função é falar, pregue, comunique, né? E deixe as pessoas viverem esse processo, que é diferente para cada um.
Perfeito. Tem pessoas que são mais rápidas, são pessoas mais lentas, né? E aí eu acho que, assim, eu não acho que a gente devia aprofundar nas identidades, a construção das identidades. Até pro povo fazer a aula, né? Porque a Vai primeira, dar um a link primeira aí. que você puxou aí foi qual? A ego referente, Ego, referente A ego e referente. a alta. A gente que não é falou as sobre o outras outro. duas, né? Tá. E aí fica aí o pitch aqui na Pronto. descrição do podcast. Vai estar o link para você poder fazer parte, tá? Da nossa turma do ensino sobre sexualidade. E não é só para quem faz parte da nossa igreja, na verdade. Não, é tá aberto. né? Você Aberto. que é da À nossa vontade. região aqui, Salvador, Lauro de Freitas, aí tá mais do que convidado a fazer parte. Isso. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre, já que a gente está falando sobre o desejo, sobre eu satisfazer a minha vontade. Eu lembrei daquele versículo de Tiago, né? Eu não lembro o capítulo, que fala basicamente sobre cada um é tentado pelo seu próprio mau Estava desejo. na pregação. Que é Tiago 5. Tiago 5. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, né? Que quando concebido, dá a luz ao pecado e o pecado gera a morte, né? Então a gente percebe que a nossa guerra é justamente contra o nosso próprio mau desejo. Tiago Sim. 14, 15. Tiago 1:14. 14, 15. Isso. E aí eu queria colocar alguns pingos nos is. Vamos Porque... lá, coloca isso, pingo nos is agora. Porque Esse como povo o aí. Jonatas disse, uma vez eu estava pregando sobre esse assunto, e ele falou, Mo, é bom sempre a gente esclarecer para o público a diferença entre o pecado em si consumado e o desejo. Porque todos nós estamos susceptíveis ao mau desejo. Perfeito. Sim. Né? Então, muitas vezes a pessoa ela já se condena só pelo fato dela ser tentada. Perfeito. Só pelo fato de chegar um pensamento, de faça isso, uma sugestão, né? E na Bíblia, o próprio Tiago está dizendo, você vai ser tentado pelo seu próprio mau desejo, só que a questão é que cada um vai ser tentado da forma com que lhe agrada. Isso. O mau desejo de cada um é diferente, né? E então a gente precisa entender que a tentação vai vir. O que vai dizer se a gente está com a nossa identidade bem forjada, fortalecida, e aí essas dicas a gente vai receber no CNX Ensino, se a gente diz sim ao desejo ou não. Se a gente aceita o desejo para que ele se torne um pecado. Então, sentir o mau desejo, ter o mau desejo em si, Normal. não é pecado. Não é normal. Não. É normal. É normal. É totalmente normal. Eu diria É que, ser humano. jogando uma polêmica aqui, né? Não, Joga. polêmica. Senão, qualquer coisa a gente pula a polêmica e segue. Né? Não, vamos lá. Então, se sentir o mau desejo, se vier o mau desejo, não é pecado, eu poderia colocar que quando Jesus fala, orando a Deus, afasta de mim esse cálice, entre o propósito de Jesus, Perfeito. que ele sabia que era a cruz, é um mau desejo. É. É um mau desejo. Ele teve um mau Não desejo. cumprir o propósito de Deus é um mau desejo, claro. E ele expressou isso, ou seja, ele sentiu esse desejo Sim. de não ir para a cruz. Isso. Ele né? foi homem como todos nós, Como sentiu to- todas E ele não as pecou por tentações, dizer- mas ele não pecou. Por dizer, afasta de mim esse cálice, eu não quero fazer isso. Uhum. Né? Mas ele também foi... Teve foi, um mais, né? Depois teve um Ele mais. se posicionou sobre esse desejo ruim, sobre o propósito dele e falou, mas seja feita a vontade de Deus na minha vida. Eu Não, minha. vou jogar fora, vou beber esse cálice aqui. Então, talvez, trazendo para nossa realidade, é o que acontece muita coisa. Acontece muitas vezes, desculpa, acontece muitas vezes. O desejo vem, como foi em Jesus, e a gente precisa se comportar como Jesus. Seja- Opa, Muito bom. seja feita a vontade de Deus. Deixa eu fazer uma Então, a minha. pergunta para Micael Né? aqui. Ele fala, não a minha. Não a minha, mas a vontade e, tipo, de Deus. lembrar disso, né? Não a minha vontade. E aí, às vezes, as pessoas Que têm tem a dificuldade de ver com entender o processo de negar a si mesmo. Sim. Tipo, Perfeito. não a minha vontade. Que é a essência da Bíblia, né? Que é essa Bíblia. Tipo assim, a gente não pode criar um evangelho no qual eu não tenha que dizer não para mim mesmo. Por que eu não posso dizer não para mim mesmo? Se Jesus abriu mão, né, De tudo, de né? tudo, Da glória. da própria dor que ele de imaginar o que ele teria que passar, ele tipo disse não para esse medo, para esse sofrimento, ou melhor, para essa vontade de não sofrer, né, que é natural de um ser humano, de um Deus que era 100% homem. E fez isso por amor. Por que eu não posso dizer não também? E Jesus não fez uma propaganda enganosa para os discípulos, né? Se você for ver o chamado dele para os discípulos da época, foi quem quiser me seguir, tem um critério. Negue-se. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. Então, essa é a mensagem até hoje, permanece. É porque às vezes hoje a gente está num evangelho mais moderno, mais cool, né? Onde palavras como sacrifício saíram de moda. Mas o evangelho continua sendo o mesmo, né? A gente às vezes usa estratégias diferentes para alcançar, enfim, a comunicação. Mas, Mica, eu queria perguntar para você,
o desejo, ele é algo bom ou é ruim? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que muitas pessoas querem saber, né? Que a gente está aqui já divagando sobre isso. Se foi Deus que criou o desejo ou não foi Deus que criou, né? E antes, para você pensar aí, o que eu enxergo, né? As pessoas se convertem, muitas vezes, e acham que não vão ter mais um desejo Que o desejo vai mal. se converter também. E aí muitos, às vezes, podem até se frustrar. Poxa, eu agora sou crente e continuo querendo pecar. Mas eu achei que... Eu pensei que ia ganhar asa. Achou que ia virar anjo. Então, é bom, não é? Como é que é? Aí eu volto para a estrutura do Éden, do começo, né? O desejo foi criado por Deus, ele é bom na sua origem, ele, assim como o amor, né, a gente também conversou sobre isso na nossa série, o amor ele foi criado por Deus, ele compartilhou de quem ele é sobre nós, e o amor, o desejo por intimidade, tudo isso é bom, tudo isso nasceu dele, mas caiu, e a gente caiu junto. Né? E assim, a gente entende que o desejo, a gente tem desejos que sim, elas nos impulsionam para o mal. Né? Desejo de intimidade, a gente pode ter desejo de intimidade de uma forma boa e de uma forma ruim. A gente só precisa saber, né, discernir o que é um desejo que vai nos levar para caminhos que nos levam à morte e quais são os desejos que nos impulsionam para aquilo, para o estilo de vida que Deus tem para nós. Né? Então, o desejo em si, puramente, ele teria que saber qual o desejo, para poder dizer se ele é bom ou ruim, qual o desejo. E o Espírito Santo ele ministra o nosso coração. Sim. Ele fala, olha, esse desejo não vai te levar para onde eu quero te levar. Geralmente, eu sempre falo que esses maus desejos, eles são apresentados a nós, igual numa bandeja que, quando você vai no restaurante, que o garçom está passando ali com uma comida bem saborosa e ele te apresenta para você escolher. Você quer esse doce, esse aqui ou esse aqui? Você vai pelo que está te agradando ali nos seus olhos, né? E da mesma forma, a gente nunca vai ser colocado na nossa bandeja algo que não chame a nossa atenção. Então, vai ser atraente, vai ser agradável, vai ser prazeroso, né? Mas ele sempre vai vir com eu falo com uma cauda, né? Uma cauda de é só hoje. Ninguém tá vendo, você merece. São frases que são colocadas na nossa mente para acalmar a nossa alma de tudo bem você errar, você pode fazer isso, ou ninguém vai ver você fazendo isso, sabe? Então, é algo muito profundo essa questão do desejo em si. E outra coisa que eu falei ontem, que eu quero pontuar aqui também, é que existe uma guerra das pessoas de tipo assim, tudo bem o meu mau desejo, mas o seu mau desejo não. Que aí a gente volta para aquela pauta do hétero, por exemplo, né? Tipo assim, muito bom. É isso que as pessoas vivem na prática. Tipo, não só a prática do pecado em si, a guerra entre essas pessoas, mas a guerra do mau desejo. Não, tudo bem eu sentir esse mau desejo, mas você não pode sentir esse mau desejo aí, entendeu? Então, assim, para mim não faz sentido algum. Todo mundo tá lutando pelo mau desejo e, para mim, o que determina se uma pessoa é mais santa, vamos dizer assim, do que a outra, é a resposta dela a esse mau desejo e não qual o tipo do mau desejo que ela tem. O sacrifício que ela faz para se manter em santidade. Né? A gente fala muito que o desejo, quando ele perde a mão, né, ele vai sendo desenfreado e vai gerando abismos. Né? E a gente tem hoje, dentro desse pacote de imoralidade sexual, enfim, os vícios sexuais. Né? E tem muitas pessoas que estão presas, seja pornografia, entre outras coisas. Vocês acham que é possível vencer um vício sexual e como que a gente pode ajudar pessoas que estão passando por algum desejo desenfreado que gerou um vício? Né? Qual seria o caminho para reconstruir isso, para quebrar, né, esse ciclo de derrotas e de, enfim, fracassos nessas áreas? Repete assim comigo. Vício é fruto. Repete comigo. Então, vício é fruto. Vício é fruto. Um fruto que está ruim, você trata o fruto ou você trata a árvore, a raiz? Então, a gente precisa entender que o vício ele é só uma consequência de algo que está errado dentro de nós.
O vício, ele é algo para satisfazer uma falta, uma fragilidade, uma dependência, uma insegurança, né? Então, você vai perceber que em todos os momentos que alguém cai ali no vício, é justamente porque está cansado, porque está sobrecarregado, porque está com ansiedade, porque está com insegurança. E, então, tudo vai ser justificativa para poder a pessoa se satisfazer de uma outra forma, né? Deixa eu trazer alguns dados aqui para Sim. apimentar essa discussão, até porque um dos vícios, acho que sexuais hoje mais comuns, eu falo comum porque ele é muito normal na sociedade hoje, é a pornografia, masturbação, né? E a gente, no ano passado, fez alguns levantamentos de dados, de pesquisas feitas, essa aqui eu acredito que foi nos Estados Unidos, onde 66% dos homens cristãos assistem pornografia. Nossa, né? muita gente. Ou seja, de 3, 2 assistem, né? É muita E de gente. mulher, 1 a cada 3 assiste também pornografia, 33%, né? Texto, né? 33%, né? A ponto de casos, né, reais na nossa igreja, de às vezes, eu não sabia que isso atingia tanto mulheres, né? Mas de mulher chegar e falar, às vezes eu estava dirigindo, uma mulher dirigindo, assistindo uma pornografia, dirigindo, né? Você fica assim, meu Deus, assim, como que é algo comum hoje, não que seja normal, mas é algo comum, né? Pelos dados aí, 1/3, né? 1/3, né? Existem outros dados, ó, 1 a cada 5 pastores que lida com jovem e adolescente tem vícios também, né? Ele não só está lidando com jovens e adolescentes que tem, como às vezes ele mesmo também está passando por isso, né? E aqui também 1 a cada 7 pastores principais de igreja também sofrem vícios, não é só comete uma pornografia esporádica, eles são viciados nisso, né? Por que vocês acham que de vários vícios a pornografia hoje talvez seja um dos principais, né? Fala aí, Mica. É o fast Sobre food, a né? idolatria, sobre... Eu estava pensando nisso mesmo, a questão de... quando a gente tem fome, a gente tem a opção de preparar uma comida, uma salada, que dá um certo trabalho. Ou, deixa eu pedir aqui um hambúrguer. Um BK, Um BK. E, na verdade, o desejo mal, o vício, todos eles estão procurando por uma coisa legítima, que, por exemplo, é a intimidade, é o prazer, e que é que Deus colocou. Agora, aonde eu vou buscar? Eu vou buscar essa fome na minha geladeira com meus alimentos bem preparados, eu vou buscar no fast food. E, querendo ou não, a gente está vivendo uma sociedade do instantâneo. Então, se existe a possibilidade de encontrar prazer instantâneo, eu vou procurar esse mais fácil de conseguir, né? Um prazer que eu não preciso me preocupar com o cônjuge, se ele ou ela vai estar satisfeito naquilo. Eu me resolvo. É um prazer que eu não preciso... Eu não sou casado, né? Mas o pessoal fala, o sexo começa desde a hora que acorda, né? Então, você não tem que se preocupar com o que você vai fazer o dia inteiro para de noite acontecer. Você simplesmente vai e faz. Estou falando de um contexto, assim, um exemplo, mas acho que para cada realidade a gente vai ter uma situação parecida, mais diferente. E eu acredito que é isso. O imediatismo dessa sociedade hoje de ter o prazer e ter para agora faz com que isso seja tão amplo que invade até o ambiente da igreja também. Porque a gente não está fora dessa sociedade, a gente não é alienígena, a gente continua vivendo uma sociedade que é imediatista. E aí entra a idolatria, porque qual deve ser a nossa fonte de prazer e de intimidade? Deus. Quem é o socorro bem presente na hora da angústia? Deus. Quem é aquele que consegue resolver nossas questões de ansiedade? Deus. Só que a gente coloca outra coisa. E quando a gente coloca outra coisa no lugar de Deus, para ser o nosso socorro bem presente, para ser o nosso conforto, para ser a nossa intimidade, na fonte do nosso prazer, quando a gente coloca qualquer outra coisa, pode ser uma pessoa, pode ser várias pessoas, né? Que é outra questão. A pornografia tem essa facilidade, mas a tecnologia, inclusive, facilita outro tipo de coisa, que são os aplicativos de pegação, como o pessoal diz, né? Sim. Hoje você pode fazer um catálogo de gente você pode falar o nome? Vira coisa, né? Cardápio Melhor, mesmo. No aplicativo, não fala o nome, não para não fazer propaganda, né? Só se virar patrocinador. Corta essa parte, viu, por favor. Imagina. Mas voltando, hoje você pode fazer um catálogo de gente que você não precisa se envolver. Agora. Você não precisa se envolver com a história daquela pessoa, você não precisa nem saber o nome daquela pessoa, ela pode escolher um nome fantasioso, você marca o horário local e você simplesmente vai e faz. Anônimo, né? Quase. Anônimo. Mica, então, aí é meio que um processo de troca, né? A criatura passa a ser adorada. É adorado. E o criador rejeitado. Romanos. Né? Né? Romanos 1. Isso. Trocaram O ser humano trocou o Criador o Criador pelas coisas criadas. Passaram a adorar a criação. Esse é o principal mal. Agora,
algo polêmico, pastor Jairo, que eu percebo, e a gente hoje casado, enfim, mas também já lidou muito com jovens, já fomos, né? Ainda somos novos, né? Mas já lidamos muito. É que existe um equívoco em muitos homens, principalmente, que casam e acham que porque casaram, a pornografia vai acabar automaticamente. Sim. E aí, acaba mesmo? É o que a gente percebe hoje Casamento na realidade? cura compulsões sexuais. Casou igual, acabou, masturbação, pornografia. Por experiência já. É por aí ou não é? Não é por aí. Literalmente não é por aí. Por experiência já no ministério, assim, eu já lidei com noivos, né? Prestes a casar e tal, e com uma conversa, a gente percebeu que a intenção do casamento era literalmente sexo. Sim. Eles queriam casar porque no casamento eles poderiam fazer sexo, né? E normalmente quem casa pensando no sexo, o casamento não dura muito. Né? Assim, eu tive que casar para saber, então eu não vou contar para você, tá? Brincadeira. Mas assim, sexo no casamento é uma construção, sabe? É fundamental, é importantíssimo, precisa ter, né? mas é um termômetro do seu relacionamento antes, e tudo que você fez antes, né? E levar a condição do ato sexual para ter um casamento saudável é loucura, é loucura. Pelo que a gente entende aqui de conversa, e isso também está muito fresco na nossa mente, porque a gente está tratando isso na igreja, né? Isso. No mês. Então, ontem foi mais um dia que a gente tratou isso, né? Hoje é segunda, ontem é domingo, então, gente, o dia que você assistir, tá sendo uma segunda, tá bom? A gente falou sobre o iceberg, né? Isso. E o que é que a gente percebe aqui com a nossa conversa, se você estiver prestando atenção? Que a sexualidade é o iceberg por inteiro. Toda a parte que está imersa, que você não vê, construiu tudo que você é. Que é a maior parte, né? Que é a maior parte. Perfeito. Que é a maior parte, que é o que você é. E talvez os vícios, os problemas que você tem, o que você está passando, inclusive, casou para resolver o problema, é a pontinha que está fora d'água. Lá. Né? E o navio, quando vem lá grande, a embarcação, que vê só aquela parte pequena, fala, ali é fácil de destruir. Mas não consegue destruir, né? Então, assim, o sexo no casamento, ele é, digamos que a cereja do bolo, no sentido de... Minha esposa fala muito isso, né, Janaína? Beijo, Janaína, de novo. Ela fala assim, tem gente que não quer dar o bom dia para dar o boa noite. Ou seja, você não constrói uma relação, um relacionamento e quer que sexo salve o seu casamento. Não vai salvar, tá bom? Então é muito mais fácil você tratar isso. Inclusive, existe muita gente casado, viciado em pornografia, viciado em masturbação, né, que sente prazer na masturbação, na pornografia e não sente prazer no cônjuge. Então, assim, não salva. É melhor tratar isso. Inclusive, esse assunto não é um assunto só cristão. Não. Não, porque parece que é uma pauta cristã, sabe? Sim. E eu tenho percebido que esse assunto já está se tornando falado no meio secular mesmo, de pessoas que não têm princípios cristãos, Perfeito. mas que trazem cientificamente os malefícios da masturbação e da pornografia para as pessoas. Questões neurológicas. Vai tirando a sensibilidade da pessoa de se relacionar com o outro. Então, ela se torna um autista sexual. Uou. É um termo que está sendo construído hoje, né, em que a pessoa ela não sabe se relacionar sexualmente com o outro, porque ela só consegue atingir o orgasmo, principalmente. Não sei se pode falar essas palavras. Ela só consegue atingir ali o prazer máximo com ela mesma. E aí, como é que ela vai viver com o outro num relacionamento, num casamento? Ela não vai conseguir. Sim, sim. Agora, por que vocês acham, né? Isso aqui são casos reais, né, que a gente enfrenta, né? O jovem quer porque quer fazer sexo. E, biblicamente, isso está reservado para o casamento. Só que a gente lida muito com casais. O jovem solteiro, né? Os jovens solteiros, no caso, né? Só que aí o cara casa, a mulher casa, e aí agora o assunto muda, porque na hora que é para fazer, não faz. Né? Onde é que vocês acham que está o problema? Por que o cara, depois que casa, a mulher, depois que casa, tem dificuldade, às vezes, de ter uma vida sexual ativa, plena, né? Talvez está fazendo, inclusive, pornografia, masturbação, mas não tem relações sexuais dentro desse casamento. O que vocês acham que é o caso? O cérebro do ser humano, ele tem alguns gatilhos. O cérebro humano, né? E muitas vezes o nosso cérebro humano não foi programado para lidar com não. Com certeza. Ou não. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, eu tive, né? Então, na minha adolescência, juventude ali, 16, 15 anos, 14 anos, que eu tinha meio que horário para voltar para casa,
Aí meu pai falava assim, deu 10 horas em casa, você não pode ficar na rua, tá bom? Ó, então tinha 9, 10, 11 anos, 12 anos, a minha mãe, meu pai sempre foi muito pra frente, né? Minha mãe, você não pode namorar com aquela menina. Esquece, irmão. Aí que você namorava. Esquece que eu chegava depois das 10. Proibido é mais gostoso. Você chegava depois das 10 escondido, entrava de pontinha de pé escondido, né? Às vezes conseguia a chave da casa. E ia namorar com aquela menina que não... E você entende? Porque é um não. O que foi que aconteceu com Eva? Deus disse um não para ela. E ela não soube lidar com esse não. Né? O ser humano não sabe lidar com o não. Então, na juventude, quando o cara é solteiro, e a gente diz não, a gente que eu falo, a palavra diz não, na cabeça dele, o cérebro dele automaticamente caído, o ser humano caído. Por que não? Ele quer me privar de algo. Eu estou sendo privado de algo. E o nosso desafio é mudar o entendimento. Você não está sendo privado, você está sendo protegido. É proteção. Nós estamos guardando você. Né? Quando a gente vai pro casamento, já entra na questão da formação da sexualidade dele. Ele não foi bem informado. Ele foi para o casamento com esse distúrbio, com esse problema. Vai enfrentar problema no casamento. Entende? Eu não podia. Agora, gente, vocês vão estar vulnerável aqui, viu? Eu falei até isso ontem no ensino. Quando eu casei com Diana lá, e a gente foi para a lua de mel. Diana, casei com... Fui para a lua de mel, aí eu passei 5, 6 dias. A gente namorava, pastor. Aí eu olhava para mim e falava, meu Deus, o Senhor me perdoe, Deus. Me perdoe. Tipo assim, eu começava a questionar Deus, cheio de culpa, porque eu estava namorando. Você entende isso? Então, o que era isso? Era a minha formação. Como eu fui formado. Até a chave virar. Ainda bem que não demorou muito, não. Graças a Deus. Uma semana aí eu já estava com a chave virada. Já virou a chave. Mas eu passei um período. Quando eu terminava, eu ia para Deus e falava, Deus, e aí foi mal. Tipo, Deus, você é bestalhado, meu filho? Vai curtir seu casamento, sabe? Deixa eu completar a sua pergunta. O sexo, ele começa na mente. Sim. Ele precisa ser, aí trazendo para os casais casados, né? Ele precisa começar na mente. Não é só virou a chavinha ali. Não que não possa, principalmente os homens, né, que tem uma quantidade de testosterona maior, milhões de vezes maior do que a da mulher, é mais fácil. Mas Deus criou para tudo começar na mente e se estender pelo corpo. Né? Então, essa pergunta do solteiro, por que o solteiro deseja tanto? Porque ele pensa muito sobre isso. Ele fantasia muito. Né? Ele fantasia demais. Então, o não faz com que ele faça o inverso na mente dele. Sim. E a mente começa a virar uma fábrica de produção de hormônios ali, de desejo, de prazer. Então, por isso que ele deseja tanto. Já inclusive, no caso... você vê que nos filmes, né? Mika falou que hoje os jovens solteiros estão muito expostos ali. Né? A gente mesmo fala, aquelas adolescentes, quando vê filme romântico, fica... toda assim, fantasiando, né? E você não percebe, dentro desses mesmos filmes, dos mesmos cinemas, da mesma Hollywood da vida, esse cenário envolvido no casamento. No casamento você vai ver os BOs do casamento, nunca vai ver, tipo, vida sexual plena ativa com aquele desfrute. Né? Então, isso é a sociedade. Verdade. E a gente está inserido nesse contexto. Isso. Né? E aí o casal já vive o oposto. Tipo, já tem muitas responsabilidades, às vezes o dia é muito corrido, e acaba não priorizando o pensar no sexo dentro do casamento, né? Nos primeiros meses aí na lua de mel até que é normal, mas depois a rotina vai consumindo o casamento e aí o casal para de pensar naquilo e obviamente que não vai ser algo tão assim como o solteiro está desejando, entendeu? Então tem que para os casais aí, né? Você precisa treinar a sua mente para isso. Muitas mulheres me procuram. Principalmente, existe muito isso, apesar de que atualmente estamos vendo muitos casais nos procurando reclamando o oposto. Eu ia te perguntar sobre isso. Porque antigamente a gente via muitos maridos reclamando, falando, pastora, por favor, minha esposa não tem interesse. Ah, pastora, meu marido só quer saber daquilo e eu não tenho vontade, né? Eu não sinto necessidade e tal. Só que atualmente a gente também tem visto muitos outros casos do contrário.
da mulher reclamando, pastora, meu marido não me procura. E aí é muito pior, porque, tipo, teoricamente, na mente da sociedade, é para o homem procurar a mulher mais do que a mulher procurar o homem por questões hormonais. E aí, quando isso não acontece, aí é que a mulher fica mais preocupada ainda. O que está acontecendo? Será que está me traindo? Será que tá tendo algum vício? Qual é o problema, né? E às vezes pode ser, sim, um vício, uma pornografia, mas às vezes é justamente, pode ser hormonal, pode ser que também essa questão do relacionamento em si. Né? Então, você ia fazer alguma pergunta nesse sentido? Eu queria comentar sobre a questão do solteiro, né? Meu lugar de fala. Bichinho tá ali só assim. Eu vejo que a questão do solteiro também tem o entendimento de que ele está faltando. Então, a ideia de falta a minha parte, eu preciso encontrar. A sua metade da laranja. Então, assim, o solteiro está incompleto porque não tem alguém. Então, essa vontade de encontrar aquilo que completa, o empurra na direção de outros corpos, de outras pessoas, de outros relacionamentos. E aí, o que acontece é que o solteiro deixa de viver a parte boa da solteirice, sempre almejando aquele ideal do casamento. E quando não acontece? Significa que vai ser infeliz? Muito bom. Se a gente for pelas estatísticas, vão ter jovens que pode ser que não casem. E é bíblico isso? Me responda aí. Totalmente. Claro. Totalmente. E pode ser que esses jovens não casem. Isso significa... E assim, é ruim quando a gente tem até mesmo uma linguagem no meio da sociedade, né? E às vezes entra na igreja, de olhar para o solteiro e ter pena dele. Tipo, eu não precisa ter pena de mim. Eu tô muito bem, obrigado, sabe? E acho que é essa questão do... Melhor que você que casou errado aí tá encalhado. Não queria dizer não, mas obrigado. Mas essa questão das duas metades da laranja, só te cortando, Mica, mas eu acho que é interessante essa visão. A receita de muitos casamentos frustrados é isso. É isso, de fato. Que a gente sempre fala que o ideal é que case duas laranjas inteiras, né? E não duas metades. Porque essa metade com a outra metade geram dois seres humanos incompletos, buscando que o outro traga o prazer, e é por isso que o casamento está errado. Né? E nessa questão da completude, o ideal é que você seja completo consigo mesmo e em Deus, e a outra pessoa também, e aí vai ser um casamento saudável, né? Onde os dois já estão bem com Deus e consigo mesmo. E aí, por isso que o solteiro ele precisa buscar essa completude. E assim, e lógico que a demanda social que o solteiro vai ter, lógico que se ele não está dentro de um casamento, ele não vai suprir essa demanda. Então é um nível de frustração, mas que faz parte da vida. Nem todo mundo vai realizar tudo na sua vida. Mas acho que o grande problema do solteiro hoje é não criar conexões fortes com outras pessoas, sem ser com a intenção de necessariamente se envolver um relacionamento amoroso. E às vezes a gente vê que muitos solteiros têm amizades superficiais, ou não têm amizades, ou se fecham, não se permitem conhecer pessoas, criar amizades, até uma coisa que você falou sobre a questão de vícios sexuais, dificuldade de vencer algumas questões que todo mundo tem, é porque muitas vezes aquele solteiro não tem profundidade com ninguém, vai lutando as suas guerras sozinhos, e aí tudo fica muito mais difícil, de fato. Né? E assim, eu valido muito assim, as amizades que eu tenho, né? Que hoje eu sei de tudo da vida deles, sabem tudo da minha vida, na hora que o bicho pega, que a carência bate, que a vontade de desistir, que isso dá em todo mundo. E é bom quando você tem amizades que te impulsionam. Então, o solteiro precisa aprender a cultivar, né? Na nossa igreja a gente tem os grupos de crescimento, né? Que cultivam o relacionamento, a vida na vida, o cuidado, e que muitas vezes quando a gente percebe que a gente recebe esse cuidado, que às vezes foi uma falta de um pai ou de uma mãe ali, e que aí muitas vezes o solteiro fica nessa coisa de busca reparativa de algo que faltou na sua criação, algo que faltou na validação da sua adolescência, que é uma coisa muito, muito, muito importante também, porque na adolescência você vai ter aqueles meninos e meninas super populares que pegam todo mundo, ou que são desejados por todo mundo, e vão ter aqueles que às vezes não são tão validados. E aí o que é que faz? Quando vai ficando mais velho, que geralmente a adolescência... Os meninos geralmente são meio esquisitos na adolescência mesmo, né? Eu mesmo não mostro uma foto minha na adolescência. É uma fase complicada. É uma fase complicada. Já até celular. Não, eu já até virei aqui. As minhas folhas adolescentes são horríveis. E aí o que acontece é que muitas vezes quando você vai saindo dessa fase de que as proporções do corpo são, o braço é grande demais, o corpo é muito seco, e você vai comando, você vai ficar mais atraente, aí você agora quer compensar, agora é minha vez de mostrar que eu sou desejável, que eu sou amável, que eu sou interessante. E aí esse ciclo às vezes vem para dentro da igreja, e a gente tem a igreja em si, ela já é em si um remédio para esse tipo de carência. A gente entender que uma relação profunda
que você cria com suas amizades, que você cria dentro do seu grupo de crescimento, da sua célula, se você está vendo de outra igreja, sei lá, tipo, eu gosto muito da ideia de uma igreja que vai para além das reuniões de templo, mas que vão para as casas, porque é nas casas que você tem lugar na mesa. É nas casas que alguém muito rico e alguém muito pobre senta. Volta para a intimidade. Volta para a intimidade, uma intimidade que não aponta para um desejo pecaminoso, uma intimidade que aponta para a relação com Cristo. E aí você mistura as pessoas diferentes. É nesse tipo de mesa que o hétero e o homo, o rico e o pobre, enfim, as mais diversas origens se misturam e não há mais grego nem judeu, homem, mulher, somos todos um corpo. Povo só. Que é o mesmo tipo de mesa de Jesus na última ceia, com o traidor, o cara que negou 3 vezes, os outros que não faziam nada, a gente nem lembra o nome de todos eles, né? Isso. Mas o cara que ama, então... eu queria fazer uma pergunta para vocês, você falou muito sobre amizade, né? Seja para solteiro ou casado, o que vocês acham de amizade de pessoas do outro sexo? Amizade quão colorida, saudável, né? Tipo assim, homens ter boas amizades íntimas com a mulher, seja solteiro ou casado ou vice-versa. Vocês acham que é saudável? Como é que vocês enxergam isso? Chega a tudo ser amizade colorida? Deixa a minha pastora responder isso aí. Como que a gente pensa Eu não sei nem se responder, porque eu nunca fui para esse lado. Eu nunca experimentei uma amizade com o sexo oposto nessa profundidade. Eu tenho pessoas que eu considero amigos, mas não com esse nível de intimidade que você está falando, né? Eu acho que não é saudável, na minha opinião. Não sei, não tenho nem argumentos para trazer, não. Só sobrou para mim, né? Peguei vocês aí. Sobrou para mim, eu acho. Você estava aqui a cartada. Aqui. Tava Não estava preparada para essa. Mas a gente já trabalhou um pouco sobre isso lá no Ministério de Casais, né? O que eu acredito muito, falando da realidade do casado, né? Se você tem uma amizade do sexo oposto. Como casal? Antes do casamento e você casou, né? Essa amizade antes do casamento, ou ela vai se tornar amiga da sua esposa, do mesmo modo que é seu amigo, no mesmo nível de amizade com ela, ou não tem como perdurar. Ou seja, tem que ser amiga do casal. Tem que ser amigo, não tem como. Ou vai ser amigo do casal, ou não tem como perdurar. Não tem como. Por vários motivos, né? Primeiro, pela posição da pessoa que você casou, ocupa na sua vida, né? Segundo, pela liberdade que talvez ela tivesse antes de se casar e hoje ela não vai ter mais, né? Terceiro, pela prioridade que ela tinha na sua vida, porque você era amigo, mas você era solteiro, e agora você está casado. Então, não tem como mais. Em se tratando de solteiro, lá na minha época de solteirice, há muitos anos muitos anos atrás mesmo, eu tive amizades femininas, mulheres, sexo oposto. Tive, né? Eram amigas? Eram. Teve pessoas que se envolveu porque era minha amiga? Também não. Consegui separar isso, sabe? Hoje, mais maduro, não recomendo. Hoje, mais maduro, não recomendo. Não recomendo, porque às vezes isso gera uma palavra até que a gente usa pouco. Mas acontece muito em ambiente de igreja e em sociedade. Acontece muita defraudação. Total. Sabe? E aí a gente tem pessoas defraudadas. Dos ambos lados. Isso. Ambos sexos, masculino e feminino. Pessoas defraudando a outra. Né? Tipo, eu não quero pra mim. Mas ninguém pega. Sabe? Meu Deus. Então, eu de alguma forma, e sempre tem isso, gente. Possa ser que não seja em todas as amizades, mas na maioria das amizades, alguém deve estar envolvido ali de alguma forma. Porque você quer pra você. Sabe? Isso acaba aprisionando pessoas. Aprisionando e não te gera crédito para realmente se relacionar com alguém de verdade. Porque alguém sério, alguém que leva a vida a sério, seus sentimentos a sério, jamais vai se aproximar com alguém que está de muita conversa com outra pessoa, sabe? Então, eu não vejo com bons olhos. Sim. E eu não estou aqui para pagar de legalista e para dizer, não, eu sei que existem exceções, né? Mas... Não existe. Eu falo porque é algo assim... De vez em quando a gente conversa aí, Priscila, né, sobre isso. Você da onde essa pergunta, hein? Porque a gente já conversou sobre isso. Priscila sempre falou para mim assim que não gostava que eu tivesse amizades com mulheres, a não ser que fosse uma amizade do casal. Tanto que assim, a maioria das minhas amizades do passado eu rompi. Né? Rapaz, eu nunca tive essa preocupação porque o Jonatas nunca foi muito de... Não, mas assim, é um questionamento que eu sei que ela falou, né? E eu queria também entender da sua visão como um solteiro. Né? Você ainda está nessa fase. Bom, exato. O quão saudável? É saudável? Não é?
É complicada essa pergunta, porque hoje não é mais a questão do sexo oposto, né? Também. Amizade, independente se é do sexo oposto ou não, Pode- porque vamos depende do desejo da Vamos partir de pessoa. um pressuposto. Então tomar cuidado com o mas seu é desejo. verdade, Vamos Priscila, é partir do verdade, pressuposto, verdade, assim. verdade. Vamos nichar. Vamos nichar para ficar mais fácil. Tá. Que é o solteiro cristão que já entende e já tem isso internalizado. Então a gente já não, Perfeito. né, Perfeito. não abrange tanto. Sim, sim. E estive líder de GC 3 anos de jovens. Né, Sim. Que Que linguagem, hein, com- Steve? Muito bem, perfeito. Né? Estou Cultura- professor, estive líder de GC por 3 anos e também como um jovem solteiro. Né? A gente vai vendo que o que o pastor falou é algo muito presente. Assim, essa questão da defraudação emocional, intencional ou não, normalmente não é. Normalmente você percebe que, por exemplo, a carência. A pessoa às vezes não quer se relacionar, mas porque ela tá carente, ela vai render papo com aquela pessoa do sexo oposto para poder receber aquela validação. Receber aquela... Tem uma mulher se importando comigo, Só que às vezes ela não cuidando quer, de mas mim. com essa atitude gera no outro Gera no o outro. desejo. E assim, existe a possibilidade, sim, das duas partes isso está muito bem resolvido e tudo mais. Só que é assim, precisa ter, eu acho que precisa ter certos cuidados do nível de presença, de contato. Querendo ou não, assim, quando um homem e uma mulher, né, e, assim, que um admira o outro e se liga todo dia, e hoje já chegou... Assim, querendo ou não, é o nível de cuidado de quem já está sendo intencional em um outro nível. Se você distribuir esse nível de atenção com muita gente, opa, é bom a gente procurar uma terapia aí para entender o que está acontecendo. Muito bom. Mas a menos, porque assim, a gente também não vai casar com o inimigo, né? Então, Sim. a gente precisa que homens e mulheres façam amizade. A gente precisa, para que as famílias se formem, homens e mulheres precisam fazer amizade. Né? Mas é complicado quando a amizade de excesso de cuidado, excesso de atenção, excesso de presença na vida, na casa, na família, um do outro. Isso vai acontecendo com um, depois faz com o outro, depois com o outro, como forma de suprir uma falta. Foi o que eu falei da carência mais cedo. Então, eu penso que deve haver amizade, porque tem amizades e amizades. Tem amizades e amizades íntimas. Eu acho que a amizade íntima, eu acho que só quando o homem ou a mulher fala, não, essa pessoa é a pessoa que eu quero, que eu entendo que eu não quero só amizade, eu quero algo além, sabe? E vou investir nisso com essa intenção. Mas amizades precisa. Eu acho que a amizade é saudável, que se tenha, que você tenha um momento, o pessoal do FX, né? Nosso Ministério de Jovens. Sim. O Encontro da Tribo, o pessoal do Flecha, vai ter Claro. um GCzão do Flecha e tal. certeza. É importante. Aí é mais um convívio social, Um né? convívio Quando eu falo de social amizade, e- você assim compartilhar da sua intimidade, aí com uma pessoa do outro sexo. eu acho que aí já fica mais delicado, assim. É muito difícil. Às vezes a gente acha que está seguro, mas a gente só sabe responder pela gente. É difícil. A gente só sabe responder pela gente, assim. E às vezes nem sabe. Às vezes nem sabe. Mas é porque, enfim, enfim. Agora, sobre o casal, eu só acho que, para finalizar essa pergunta, Sim. eu acho importante o casal sempre desenvolver uma amizade no casamento. Acho que, independente se eles vão ter amigos juntos, se, enfim, eu acho que o mais importante é esse casamento ser uma amizade, que vai muito além apenas de uma atração física, sexual, entendeu? Porque, no final das contas, vai sobrar ali 2 velhinhos e o que vai restar é o companheirismo. Porque os hormônios vão ir diminuindo. A sexualidade permanece, mas às vezes vai a relação ser, sexual vai ser uma como relação de uma forma um pouco mais diferente. Onde o que mais importa é a presença, o que mais importa é o carinho, o cuidado. Né? Então, acho que a gente tem que estar sempre como casais preocupados com isso. Eu posso fazer só uma provocação também? Claro. Eu percebo também, olhando de fora, que muitas vezes as pessoas entram no casamento, mesmo jovens, né? E se fecham no casamento, e o casamento tem que dar conta de ser tudo. É importante que o casal seja Tem amigo, amizades. mas é importante que não seja verdade, o amigo. único amigo do casal. E essa questão de, muitas vezes, não ter amigos para contar, às vezes afeta muitos casais Com que certeza. enfim, que estão ao nosso redor, né? E, assim, olhando de fora, a gente percebe que muitos casais entendem que a realização da minha vida vai ser casar. Casou,
E aí, com todo mundo. E controlar todo mundo. E aí o relacionamento precisa de amigos, às vezes. Porque vai ter crises. Com certeza. Vai ter crises. Então, E é por isso que os nossos grupos de crescimento, Sim. que é uma boa estratégia, né? É você colocar o jovem solteiro, homem com homem, no sentido assim, Sim. para justamente as amizades serem masculinas, a solteira com, né, as meninas e os casais com os casais. Hoje você faz parte de um ministério nosso da casa que é o Flecha, né? A gente tem lá os jovens, temos os casados. Só que essa galera do Flecha, o que eu percebo que me chamou a atenção nos últimos anos, principalmente quando a gente começou a estudar sobre sexualidade, é que eu vi assim, ó, quem tem acima de 30 anos que ainda não é casado. E na época eu achava isso normal, porque no meu modo de ver, é um processo de transição natural do cara que solteiro para se casar. A forma como a gente... Não ficou tão claro. A forma como nós categorizávamos esse grupo de pessoas da igreja era chamando dessa forma. As pessoas que acima de 30 anos que ainda não são casadas. Perfeito. E aí quando a gente começou a entender, opa, essa não é a melhor forma de categorizar. Porque tem pessoas que não têm o desejo de casar e elas têm cada uma os seus motivos, enfim. E hoje a gente entende que muitos motivos são realmente super válidos dentro do que a gente está construindo. Mas assim, como que você, né, que faz parte desse ministério, né, como é que você vê existe um estigma? Você acha que às vezes até o próprio ministério pode não crescer mais porque algumas pessoas não querem se associar a algo às vezes considerado até tipo negativo, pessoas talvez fracassadas nessa área de relacionamentos? Você acha que existe isso ou não? Conta um pouquinho como é que é na sua opinião. Eu acredito que existe, né? Era um tipo de linguagem que eu, ainda estando no Ministério de Jovens, o UFX, eu cortava quando eu ouvia algum tipo de conversa desse tipo. Ah, não vou pro Flecha, não. Gente, não, o Flecha é um ministério abençoado, né? Tipo assim, os solteiros que estão acima de 30 não estão devendo em nada, né? Como o pastor tinha dito. Tem muita gente que está casada e que está vivendo um inferno, às vezes. E casamento não é status de elevação, não está acima de quem está solteiro necessariamente, né? Isso não é uma questão. Eu acredito que muitas vezes, sim, pessoas que se encontram com essa faixa etária e que muitas vezes por projeção, né, de vida, né, aqueles joguinhos de criança de botar data que quer casar, aí geralmente o pessoal bota ali os seus 20 e poucos anos. Você chegar aos 30 e poucos e não casar por qualquer motivo que seja, para algumas pessoas gera um senso de frustração muito grande e que aí ela vai levar o tempo dela para ela administrar isso e assim, a igreja não tem que ser um reforçador da dificuldade que essa pessoa está tendo, muito pelo contrário, ela tem que atuar como um instrumento de cura, e hoje essa é a inventinha do ministério nessa área, né? E eu acho que todo o contexto também, a validação da liderança, como já há, até mesmo a correção entre os jovenzinhos que às vezes ainda ficam com essa olhada, tipo assim, não, daqui do FX eu só vou sair para o UNO, né, que é o Ministério de Jovens e de Casados. Só vou sair desse para esse. Você não tem como ter controle sobre isso, a verdade é essa. E se não acontecer, Jesus vai deixar de ser louvado, você vai deixar de viver relacionamento, o pilar do relacionamento da nossa casa deixa de ser válido para você, porque você só quer essa forma idealizada, e é aquela questão do romantismo que a gente falou. Sim. A idealização da vida perfeita era, sei lá, casar aos 23 anos, ter 2 filhos antes dos 30, e uma profissão dos sonhos, e ser muito bem sucedido com um carro na garagem e uma casa grande. É a idealização que muitas vezes isso atinge os jovens que às vezes estão se aproximando do... Eu sofri a crise dos 30 aos 28, né? Aos 28, eu acho que a maioria das pessoas sofre a crise dos 30 aos 28, porque quando eu olhei pra mim aos 28, eu não tinha nada do que eu imaginava realizado, nem só tinha um diploma. Aí começa a bater o desespero. Tipo assim, meu diploma Tenho 2 anos pra chegar lá. Eu tinha terminado um relacionamento que não deu certo, meu diploma tava pendurado em casa desempregado. Aí eu falei, cara, tá chegando nos 30, velho, não realizei nada. Mas é a minha história. Só eu vivi a minha história, só eu passei pelo que eu passei. Só eu sei as lutas que eu enfrentei e hoje eu me olho como vitorioso. E eu acho que o desafio é cada um na sua situação, com seus 30, 40, 50. Muita gente, às vezes, está nesse ministério, pessoas que o relacionamento não deu certo, enfim, a pessoa sofreu a dificuldade que é viver um divórcio, que hoje está dentro desse ministério. Mas, poxa, você que se divorciou, você é um vencedor, uma vencedora, sabe? Porque não é fácil passar por esse tipo de coisa. Eu imagino que não seja, né? Não sou divorciado. Mas eu imagino que seja muito difícil passar pela frustração de viver o que talvez fosse o ápice do que aquela pessoa imaginou e depois ter que se ver... Ela não entrou para dar errado, né? Não entrou para dar errado. Então, ali você, tipo assim, enxergar o Ministério Flecha como Ministério de Vencedores. E a gente se enxergar assim também. Muito bom. E lógico, se o casamento vier, quando vier,
ser vitorioso no casamento Estar também. aberto também para recomeçar, né? Para recomeçar Que isso. às vezes o que eu vejo de pessoas que às vezes têm um casamento frustrado e acabam se divorciando, ou até ficando viúvo, que também é uma perda, enfim. Outra coisa. É a dificuldade, às vezes, de recomeçar. Sim. Né? E eu acho que cabe a pessoa entender, de fato, qual a estação, se ela realmente está bem, ou às vezes você diz que está bem, mas na verdade você tem coisas que ficou para trás que te magoaram, né? Então, o que a gente quer como igreja, em nossos ministérios como todo, é que todos entendam que estão vivendo o propósito, estão bem consigo mesmos, mas abertos, como você falou, né? Vai que Deus tem, né, algo nesse sentido do casamento e a pessoa também está aberta, né? Não se deixar viver no passado, né? Perfeito. Mas olhar para o futuro, entendendo que Deus sempre está nos esperando no futuro. Não se bloquear, né? Perfeito. É aquilo que eu digo, às vezes vai precisar de uma terapia, vai precisar de um processo que é individual, né? E às vezes as pessoas se bloqueiam tanto que não conseguem nem viver o grupo de crescimento, a vivência de igreja, porque não consegue se abrir nem para amizade, nem para ter amigos. Perfeito. E a gente não foi feito para isso. Nós somos seres criados para se relacionar. A ciência e a Bíblia concordam em muitos pontos, e esse é um deles, de que o ser humano é um ser relacional, ninguém foi feito para ficar sozinho, então isso tem muito a ver com sexualidade. Isolamento é rebeldia contra Deus. Uou, Fechou muito bem. bom. Gente, eu quero agradecer, né, a galera que está aqui comigo na mesa, Priscila, Jairo, Bom, Micael. salva de palmas pra gente. Pô. Salva de palmas. O nosso primeiro episódio, né? Eu quero agradecer também a galera aí da SETTEC, mais uma vez. Gente, você que está querendo trocar de celular, produtos da Apple, tablet, computador, procura lá o Vini, procura o Carlos. Eles com certeza vão te dar um bom atendimento lá no Shopping KPM, tá certo? Acessa lá as redes sociais deles. E eu quero também dar oportunidade para cada um de vocês deixar aí as últimas considerações. Cada um pode deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente sobre essa área. Fiquem à vontade aí. Quem quer começar? Quem quer começar? Pelas mulheres? Pode ser. Primeiras damas? Primeiras damas. Priscila, então. Eu quero falar para você que está nos ouvindo, eu sei que existe algo dentro desse tema que você sabe que você precisa viver uma transformação, que você não está vivendo plenamente, seja como solteiro, seja como casado, e eu quero te dizer que você pode ter a sua sexualidade transformada. Né? Nós falamos sobre a construção da nossa sexualidade ser baseada em tudo que nós vivemos, né? Isso afeta sim diretamente, mas a nossa sexualidade é plástica e ela pode ser refeita, remoldada de acordo com aquilo que Deus deseja que a gente viva. Né? Então, o meu desejo para você é que esse podcast tenha despertado em você o interesse de estudar mais sobre esse tema, à luz da palavra, não de qualquer forma, não o que o mundo prega, mas aquilo que a Bíblia fala sobre esse assunto. Né? Existem aí alguns livros, alguns autores que a gente pode deixar depois aqui também na descrição, para que você seja direcionado. E eu espero que você viva plenamente essa área da sua vida, assim como todas as outras que Deus tem transformado aí na sua vida. Quero ficar à vontade também. Fico muito feliz, né, de estar participando desse momento. Mais e um deixar... passo, né, Mica? Hã? Mais um passo. Mais um passo. E agradecer a Deus e como a gente falou de amizade aqui, esse incentivo, e agradecer aos meus amigos que têm intercedido por mim. Não chora não. Agradecer. Meus amigos que têm intercedido por mim, que têm me apoiado, Amém. que têm acreditado, que têm... É isso. Agora... Uau! Muito bom. Respira. Enfim, e aos meus pastores também, que têm acreditado até quando a gente mesmo não acredita. E Vitor, o nosso líder do ensino, que é um cara, um irmão, assim, um presente que Deus me deu. Estou muito grato por você, irmão. E validar muito o que a gente está construindo como igreja a nível de ensino, né? O conhecimento, né? Ele preserva a nossa vida, né? Quando a gente conhece, e não é qualquer conhecimento, é o conhecimento daquele que nos criou. Então fica meu incentivo de que, como a pastora disse, procure entender, se entender melhor, procure entender melhor do que Deus diz a respeito de você e diz a respeito dos que você sente, a respeito dos seus dilemas, a respeito da sua história, a respeito dos seus traumas, da sua experiência. Existe cura, existe libertação para tudo aquilo que te dói hoje nessa área e onde está doendo, Deus pode transformar em remédio para outras pessoas. Muito bom. Rapidinho, pastor. Micael, para quem quer fazer o curso, qual é o passo a passo? A gente vai deixar aqui um link, como é que a pessoa faz? Isso, qual a expectativa, o que ela vai ganhar ao fazer parte, né, desse
qual o tipo de conteúdo que ela vai receber Ela vai agregar. nessa que vai ser escola. agregado. De maneira bem resumida, são 4 semanas, né, em que nós estaremos trabalhando a antropologia à luz da Bíblia, ou seja, o estudo de quem é o ser humano do ponto de vista bíblico. O segundo ponto está muito relacionado com o que a gente falou sobre o plano de Deus, tanto dentro da solteirice quanto dentro do casamento, e trabalhando também questão de identidades. A relação da igreja com a questão das pessoas atraídas pelo mesmo sexo e a questão trans, a intersexualidade, enfim, a gente vai ter um capítulo, um dia só para falar sobre isso, e no final a gente vai falar sobre dependência emocional, vícios sexuais, como vencer essas questões, esses dilemas que a gente vem enfrentando. Apesar de ser algo bem profundo, ainda é bem introdutório, mas eu acho que já vai trazer uma luz absurda para que a gente possa viver um novo tempo aí de clareza sobre esse assunto e de leveza também, porque é isso que Jesus traz, né? Um jugo suave, um fardo leve, e a graça dele é fenomenal e atinge todas as áreas do nosso ser por completo. Inicialmente, vamos começar com esse curso na CNX Itapuã, no nosso campus de Itapuã. Né? O link vai estar aqui na descrição, mas futuramente a nossa ideia ano que vem é também termos esse curso disponível lá na CNX Pituba, né? E quando lançar o link, gente, já vai logo fazer a sua inscrição, porque eu tenho certeza que as vagas vão acabar rapidinho. Né? Vai mesmo. Vai mesmo. E aí, pastor Jairo, considerações finais? Gente, feliz demais por tudo que a gente viveu aqui, né? Tudo que a gente está construindo. Espero que a gente tenha alcançado o propósito, passar esse tema que é meio que um tabu na igreja, e que você tenha entendido que sexualidade é quem você é a sua vida, né? E não é sobre... A gente não tratou muito aqui sobre sua opção, né? Você pode ser um homossexual, mas você também pode ser um hétero e ser tóxico. Então, não é sobre isso. A gente aqui não pregou o heteroevangelismo, mas a gente está pregando aqui de você se tornar um discípulo de Jesus, um adorador de Jesus, né? Então, que você tenha entendido isso, e feliz, Deus te abençoe e vem mais por aí, tá bom? Tamo junto. Bom demais, gente. Eu também quero agradecer a você que ficou aqui, né, até o final, né, dizer para vocês que a gente se prepara muito para poder trazer sempre o melhor conteúdo. Então, esteja orando, né, por esse projeto. Você que é empresário, empreendedor, né, e quer patrocinar esse episódio, a gente vai deixar sempre aqui o link também para que você possa saber mais informações. Tá certo? E a gente vai estar trazendo aqui mais episódios, né, com outros temas que são relevantes para que a gente possa se posicionar e trazer conteúdos, né, muito, muito importantes para vocês, tá certo? E lembrando, curte, compartilha esse link com as pessoas. Minha pastora estourada. Sabe? Porque isso aqui precisa chegar em mais pessoas. Então, não estou falando isso só por números, né? Sim. Mas para que realmente esse conteúdo possa salvar, transformar Verdade. a vida de muitas pessoas que estão no escuro. Então, não guarde isso só para você. Vai compartilhando aí nos grupos, no Instagram, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito relevante para muitas pessoas, né? Muito bom. Tá bom? Então é isso, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. E aí, Cassinho?